Ela é sócia do Sheik de Dubai. Sim, você ouviu certo. O Sheik de Dubai. É diretora de marca e inovação de uma gigante do varejo nacional. Já atuou como estrategista em lançamento digital, que fez 6 em 1. Já teve franquia referência de Frozen Yogurt em todo o Brasil. Tem o Neymar Júnior como garoto propaganda de uma das suas marcas. E se já não fosse muito, ela já atuou como cantora na indústria da música, sendo produzida por ninguém mais, ninguém menos que Rick Bonadio, o produtor dos Mamonas Assassinas e do Charlie Brown Jr. Essa é a Iris, eu sou o Rick Bonadio, eu tenho o maior prazer de estar com ela aqui hoje no Midas, aqui na minha sala. Se você quer ter aulas de posicionamento e autenticidade, inclusive na sua operação de Canasdark, esse episódio é para você. Fica comigo, porque tá começando mais um Channelscast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet, você já me conhece, sou o Gui Dias e sim, tá começando mais um Channelscast. Hoje eu tô aqui com uma convidada. Mas a história dela, tudo que ela já fez, já passou, os resultados, é coisa de outro mundo. Senhoras, eu nunca vi igual. Senhoras e senhores, recebo aqui com muito carinho, muitos aplausos, ela, a digníssima Iris Ramadas. E aí, minha amiga, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou Iris Ramadas, natural de Belo Horizonte, atualmente em São Paulo. E olha, já construí marca que está em mais de 10 países para o príncipe do Catar e o embaixador hoje é Neymar Júnior. Então acho que a gente tem muita história legal para conversar aqui hoje. Rapaz, príncipe do Catar, Neymar Júnior, marca multinacional. Esse, ó, se esse já não é o melhor Channelscast de todos, eu não sei, já comenta aí o melhor Channelscast de todos. Agora, minha amiga, galera, vocês não têm noção, a gente estava conversando no off, esta mulher aqui, além de muito resultado, ela tem muita história, a trajetória dela é incrível. Então, por favor, minha amiga, conta pra gente, vamos falar aqui sobre a sua trajetória, mas conta pra gente como tudo começou, até porque eu sei aí que você estudou uma coisa na faculdade, não necessariamente é o que você faz hoje, muitas reviravoltas aí, muitas curiosidades de ganhos e desafios na sua trajetória. Então, como começou a jornada de sucesso de Iris Ramadas? Bom, eu, desde criança, sempre fui muito curiosa, muito interessada. Tive o privilégio de crescer num lar onde eu fui super incentivada, assim, meus pais sempre me deram espaço para experimentar, que eu acho que é super importante, né? E eu também sou corajosa, então me joguei em várias coisas desde nova. Eu sempre experimentei muitos esportes, muitas artes. E quando fui fazer faculdade, escolhi a faculdade de design. Fiz design gráfico. Aparentemente pode parecer um pouco, pô, mas design gráfico, né? Não aprofunda tanto aí em negócios. E como é que eu fui parar onde eu estou hoje? Mas eu vejo a faculdade de design como uma oportunidade, na verdade, toda a faculdade, tá, gente? Qualquer curso que você faça, se você entra ali com vontade de fazer direito, você vai fazer. Então, na faculdade de design, eu entendi que para atender o mercado como designer, eu precisaria conhecer o mercado. Então, entender o conceito por trás de um negócio, na hora de criar um desenho que vai representar aquele negócio, eu preciso entender o conceito por trás dele. Eu sempre tive esse interesse por uma camada a mais, assim, uma camada mais profunda. E eu acho que esse foi o pontapé de ter tido uma jornada interessante e de sucesso na minha vida. Esse interesse por uma camada um pouco mais profunda de tudo que eu me propus a fazer. Então, episódio aí já começando com um grande insight. Eu tenho certeza que esse episódio vai virar a chavinha de muita gente aqui. Mas beleza, minha amiga. Como é que a Iris designer vira a Iris empresária? Como é que essa história começa? Bom, eu achava lindo pessoas falarem que eram empreendedoras e ver histórias de empreendedorismo e achava que eu não tinha nada disso, que eu não tinha nada de empresária, empreendedora. E aí fui fazer uma experiência para morar em Londres. Eu tenho cidadania europeia, então eu fui meio sem lenço, sem documento, só vamos ver o que vai dar. Cheguei lá e arrumei um emprego como o que todo mundo arruma, né? Fui trabalhar num bar. Eu era hostess nesse bar.
tive uma experiência legal lá no primeiro final de semana, porque eu era hostess, mas as meninas que eram garçonetes faltaram. E eu acabei cobrindo o turno delas para conseguir atender. Eram 15 mesas. Eu fiz uma proposta lá para o gerente do bar: olha, posso criar um negócio, chama combo? Porque esse conceito de combo ele é meio brasileiro, tá? Hoje até existe lá fora, mas essa mentalidade de combo, de descer uma garrafa inteira do Brasil. E aí isso me ajudou muito, porque enquanto as pessoas se serviam na mesa, eu estava servindo as outras mesas. Com isso, eu acabei vendendo a meta do bar inteiro e carinhosamente ganhei o apelido de The Legend. Na segunda-feira, quando eu voltei para trabalhar, eles me botaram para panfletar. Eu achei o panfleto horroroso, designer, crítica, né? Falei, esse negócio aqui não tá funcionando. Voltei no bar e falei com o gerente, que era o meu líder direto, falei, olha, esse panfleto aqui não tá funcionando, não. Aí ele falou, isso é coisa do escritório geral lá, se você quiser, fala com a gerente geral, ela tá no escritório. Aí fui lá, bati na portinha. Olha, você me perdoa, eu sei que não é da minha alçada e tal, mas eu tava na rua agora panfletando, eu acho que esse panfleto tem isso, isso, isso. Aí primeiro que ela já me recebeu com o apelido, né? Ela falou, você que é a The Legend? Eu falei, sou eu. Ela me perguntou, por que você sabe essas questões mais conceituais, assim, né, do panfleto? Eu falei, não, na verdade eu sou designer, mas eu vim para Londres fazer uma tentativa de, né, experimentar outras coisas e tal. Ela falou, mas você quer trabalhar como designer? Eu preciso muito aqui, eu tô querendo refazer, né, o branding todo do bar, eu quero refazer marca, menu, material de divulgação. Você topa? Eu não consigo mexer no seu salário agora, porque você acabou de ser contratada, mas você tem aí liberdade para trabalhar o horário que você quiser. E eu, obviamente, achei maravilhoso. Então, eu passeava em Londres ali em vários momentos e depois ia trabalhar. Às vezes ficava até 1, 2 da manhã no trabalho. Foi uma experiência muito legal. E eu acho que ali, como eu tive muita liberdade, algo em mim despertou em relação a essa construção de identidade, essa construção de marca. Eu acho que foi um pontapé, assim, dessa minha paixão por branding. Foi nesse momento dessa reconstrução desse bar. E a partir dali, voltei para o Brasil e voltei com essa sementinha já plantada. Eu voltei, na verdade, para ser sócia da minha ex-chefe. Antes de ir para Londres, eu trabalhei como designer numa agência de convites de formatura. Gente, não existia esse negócio de apertar um botão e o fundo da foto sair, tá? Eu era na borracha, a gente tirava fio de cabelo por fio de cabelo. Raiz. Photoshop? Photoshop raiz. Olha só. Hoje o designer faz assim, ó, plim, e tá tudo pronto. Essa minha ex-chefe me convidou, porque eu sempre tive esse espírito, assim, de fazer um pouco a mais. Eu sempre achei que over-delivery é uma coisa que todo mundo deveria buscar, né? Se você só faz o que você foi convidado a fazer, você não vai se destacar. Então, eu sempre fiz um pouquinho mais. E aí ela falou, não, vem pro Brasil e tal, eu tô precisando de uma pessoa com seu perfil. E aí, intuitivamente, eu não tinha maturidade nenhuma, nem de negócio, nem de vida suficiente, mas eu pedi para ela um período de experiência de 90 dias, e durante esse período de experiência, eu tive um momento eureka, assim, fui tomar um frozen iogurte no shopping, entrei no carro quando minha mãe foi me buscar e falei, nossa, podia ter mais disso, né? Podia ter mais lojas disso, né? Na época só existia a Yogoberry, que era a marca desse frozen que eu tomei, e aí aquilo também despertou na minha mãe uma vontade de empreender, e foi pesquisar, foi buscar fornecedor, foi silenciosamente, tá? Não foi nada combinado, não. Ela só escutou, eu acho que a minha fala podia ter um pouco mais disso. Eu mostrei para ela que existia uma demanda reprimida ali, né, no mercado, e ela foi atrás. E em dezembro daquele mesmo ano, a gente recebeu uma oportunidade de entrar num shopping de uma rede grande, e na iminência de abrir a loja, a ficha caiu. Tipo assim, a gente vai abrir um negócio que a gente nunca mexeu com isso, a gente nem sabe quais são os problemas que a gente vai enfrentar, a gente nem sabe como é que é o dia a dia, e a gente já vai abrir numa loja, numa rede de shoppings super importante do país. E se der errado? E se a gente queimar o filme da marca? E aí surgiu a ideia de abrir uma loja piloto.
Eu, como boa mineira, né, vamos para onde? Para o litoral do Rio de Janeiro. Então, fomos para Búzios. A gente achou um ponto lá em Búzios. Fomos só eu e minha mãe, numa Saveirinho vermelha, com um monte de placa de compensado, uma maquininha de sorvete e uma câmara refrigerada para montar a loja. Eu fiz tudo da marca, né? Na época, ó, o design aí, gente, me ajudando. Fiz marca, material de divulgação, menu, fiz algumas coisas separadas também para poder enfeitar a loja. E a gente viveu ali algum tempo em Búzios, experimentando mesmo esse dia a dia e coisas tão simples quanto qual que é o melhor jeito de cortar a fruta para que ela não estrague, para eu ter menos desperdício. São coisas assim, detalhes que você só consegue entender do negócio quando você vive ali o dia a dia mesmo, né? Foi um período super legal, muito aprendizado, até em relação a lidar com o cliente, qual vai ser a dúvida do cliente. Não era um produto amplamente conhecido, né, pelo público brasileiro, então as pessoas ainda tinham meio um pouco de dúvida. Mas o que é frozen iogurte? Ah, mas o que combina com tal sabor? A gente tinha um sabor natural e um sabor jabuticaba. Então foi um período de experiência mesmo, de muito aprendizado. E aí voltamos para Belo Horizonte, a loja abriu em maio de 2010. Quando a gente abriu a loja, novamente a designer aqui, né, fez tudo fofinho, bonitinho. Eu sempre fui muito detalhista com tudo. A gente contratou uns ilustradores na época maravilhosos. Outra coisa que eu acho que é muito legal, assim, de todas as marcas que eu já construí, é que todas elas contam uma história. Eu não acredito em marca que é só uma representação visual de um nome. Então, essa construção da marca sempre tinha uma história por trás. A nossa marca chamava Is. Eu sou Iris, a minha irmã é Isabel e o meu irmão é Igor. Cafoníssimo, mas foi assim que a minha mãe quis. E aí, Ficou bom, ficou bom. e aí o Is eram os 3 Is da minha mãe. Então a gente tinha 3 mascotes. Tinha uma foca, um urso polar e um pinguim. E aí a loja era toda construída em cima disso. Mas tem um pulo do gato por trás, que é o quê? Quem que convence um pai e uma mãe a comprar alguma coisa? A criança. Então eu tinha, gente, inúmeras vezes crianças que entravam na loja porque achavam a loja linda e uma vez dentro da loja as pessoas acabavam comprando. Então isso foi muito legal, assim, foi um movimento que sinceramente não foi pensado, tá? Eu considero que eu já recebi muitas intuições, assim, boas na minha vida. Essa foi uma delas. Mas a gente via esse movimento. Tinha muita criança que implorava para o pai para entrar na loja por causa dos bichinhos. E aí os pais acabavam comprando o produto e gostavam. Quando você fala que não foi pensado, você não pensou nessa estratégia de atrair a criançada? É isso. Você quer dizer isso? Ou que durante lá a loja funcionando, você viu que muita criança era atraída? Isso. Foi durante o funcionamento, foi tipo uma surpresa feliz. Isso, assim, a gente fez pela história mesmo, né, dos mascotes, representando a nossa família e tudo mais. Mas eu acredito também que tudo que a gente faz, assim, com muito amor, muito bem feito, é natural que tenha algum bom resultado, assim, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas eu sinto muito isso, assim, quando você faz um projeto meio mais ou menos, meio que você não tá muito animado, não tá ali, essa presença eu acho que faz muita diferença. Então a gente teve várias surpresas muito felizes, assim, a loja fez muito sucesso, muito rápido. Todo mundo achava que era uma franquia. Então a gente recebia essa pergunta inúmeras vezes. Ah, de onde que é essa franquia? De onde que é essa franquia? E aí também teve essa viradinha de chave para, será que a gente deveria então ter uma franquia? Eu não tinha experiência nenhuma, zero know-how de administração, de business mesmo, foi tudo escola da vida, literalmente. Mas a gente, no ano seguinte, a loja abriu em 2010. Em 2011, eu fui visitar meu irmão mora na Alemanha, e eu experimentei um tal de um bubble tea. E assim que eu experimentei, eu falei, eu vou levar esse negócio pro Brasil. Voltei pro Brasil, falei com a minha mãe não gosta de chá. Falei, mãe, mas experimenta esse, que esse você vai gostar. Aí ela foi, experimentou, falou, é verdade, muito bom. E alguns meses depois, isso foi em janeiro, foi 2011 para 2012. Em janeiro, em abril, a gente estava em Taiwan. Então, descobrimos, né, que o produto vinha de Taiwan, a gente pegou um voo, foi, na época, gente, embora não pareça assim, né, 2012, já tinha internet e tudo mais, mas foi muito difícil
Não tinha coisas traduzidas em Taiwan. A gente chegou no aeroporto, não tinha placa em inglês. Então foi assim, eu peguei no aeroporto de Taiwan aqueles ônibusinhos que parece de filme, assim, com uma cortina rosa cheia de penduricalho e cheio de bichinhos de pelúcia, assim. E aí fomos parar na estação central. Na estação central a gente conseguiu uma pessoa que falava inglês e o cara desenhou pra gente em mandarim, sei lá, o endereço do hotel. Porque a gente também só tinha o endereço do hotel escrito em inglês pelo Google, né? Então, foi uma experiência e tanto. Foi até engraçado, porque essa primeira vez que a gente foi para Taiwan, imagina, duas mulheres, a gente foi recebido pelo presidente da indústria que fazia tudo lá, e o cara não deu moral nenhuma pra gente. Acho que ele pensou assim: ah, uma menina com a mãe aqui, duas aventureiras e tal. A gente foi, fez o contato, a gente fez uma seleção, na verdade, né, uma curadoria de indústrias que trabalhavam com isso. Escolhemos uma que era mais preparada para exportar e para tropicalizar o negócio, né? E aí voltamos e na semana seguinte a gente já fez o aporte para poder aplicar para ser parceiro dessa indústria. Voltamos para Taiwan de novo em maio ou junho, acho que junho. Aí o tratamento foi outro, né? Bom, não são aventureiras, são empresárias mesmo. E aí a gente fez todo um treinamento, foi super difícil, porque imagina que eu recebia um treinamento em inglês falado por uma taiwanesa e traduzia para o português imediatamente, para as pessoas que estavam comigo aprenderem, né? Então foi super exaustivo. Na volta desse treinamento, a gente já participou de uma feira de franquia e em um ano a gente abriu cerca de 14 lojas. Caramba, no Brasil todo. No Brasil todo. No Brasil todo. Então a gente importava e distribuía. Foi muito desafiador, porque era tudo importado. A gente tentou muitas vezes nacionalizar o produto, então trazer indústrias para cá. A gente chegou a conversar com algumas indústrias na época, mas foi difícil, assim. O produto não era conhecido também. Hoje o Bubble Tea até já é mais conhecido, mas na época não era, 2012. Bubble Tea era coisa de gente que frequenta a Liberdade aqui em São Paulo. Olha só, olha só. E a gente até, não sei se você sabe dessa lenda, né? Que se você lança uma coisa ou em Minas ou em Curitiba e ela dá certo, vai dar certo no Brasil inteiro, porque são os públicos mais desconfiados e exigentes. É mesmo? É, Ele não é piadinha, não. É um ditado mesmo. mineiro é um pouco desconfiado mesmo. Olha só. Mas, enfim, foi super desafiador. A gente teve uma movimentação do dólar que também não era esperada por ninguém. Não sei se você lembra de uma época que o dólar era 2,30, foi para 4,15. Eu saí do negócio um pouco antes, a minha mãe ainda ficou ali um tempo. Foi devastador, assim. Negócio familiar não é fácil. Então a gente tinha muitos desentendimentos. Foi muito desafiador, assim. Eu tive que ter uma cabeça muito no lugar para entender a hora de sair. Entender assim, pronto, aqui já não tem mais o que fazer. Ou eu fico aqui ou eu tenho mãe. Porque os dois não estavam dando. E negócio familiar tem esse desafio, né? Então eu saí meio sem lenço, sem documento também. Assim, agora eu não tenho mais nada a perder, literalmente, porque eu fali. Eu tinha menos não sei quantos R$ 1.000 na conta. Acho que chegou a 1 milhão na época, assim, de dívida. E como é que fica a cabeça nessa hora? O que passa na cabeça? Qual o sentimento? Eu era uma pessoa que não gostava de dever nenhum real, assim. Sabe quando você pede R$ 1 pro coleguinha pro lanche da escola e no dia seguinte você já vem desesperado? Eu era essa pessoa. E eu nunca imaginei estar naquela situação. Para mim, ter o nome sujo era assim, como se eu estivesse andando suja na rua. Como se as pessoas olhassem para mim e tivesse uma placa de neon. Estou no Serasa. E eu lembro que foi muito difícil para mim, assim, o primeiro mês que eu tomei realmente a decisão de sair, que parece que é quando a ficha cai, assim, não tem o que eu fazer aqui, eu não vou conseguir reverter essa situação, a empresa faliu mesmo, acabou. E agora, né? Como é que eu vou recomeçar? No primeiro mês eu só sofri mesmo, para ser bem sincera. Fiquei meio perdida, assim, o que eu vou fazer, sabe? Saí, às vezes, para conversar com algumas pessoas, tinha amigas já empresárias também que me davam uma direção, assim, eu acho que nessa hora é bom ter com quem conversar, principalmente pessoas pé no chão, assim. E eu lembro que a provocação que eu recebi em relação à música, que foi o outro capítulo depois disso, foi de uma dessas amigas. Para não falar que eu não fiz nada entre essa falência e a música, logo que eu saí da empresa,
eu pensei assim, eu preciso ganhar dinheiro imediatamente. Eu até nem te contei, essa é uma surpresa, tá? Nem te contei isso no nosso papo. Mas eu falei, eu preciso ganhar dinheiro imediatamente. O que eu posso fazer? O que é uma coisa que dá dinheiro imediato? Comida. Então eu liguei para uma amiga minha de infância e falei, olha, eu não tenho nenhum real, mas eu posso fazer tudo. Eu queria montar um negócio de doce. Eu quero vender doce, porque doce é uma coisa que todo mundo consome sempre. E aí eu montei brevemente, por um período de tempo ali bem curto, um negócio que chamava Bolim, que eu vendia bolo de festa e doces. Então, brownie, cookies. Estudei, fiz umas receitas, inventei umas receitas. Essa era uma amiga minha de infância, muito querida, super me apoiou. Não, vamos lá, compramos ingredientes, inventei um monte de receita, chamei ela para minha casa um dia, que isso também acho que é uma outra característica, né? Eu não penso muito, eu vou lá e faço. Depois eu vejo o que vai dar. Chamei ela para minha casa, testei todas as receitas, experimentamos, fotografamos. Eu abri uma conta no Instagram e falei assim: pronto, agora a gente tem um negócio. Ela, como assim? Mas e vamos pensar isso, e vamos pensar aquilo. Eu falei, não, vamos só abrir e ver o que dá, e depois a gente faz as contas. E em uma semana a gente tinha, sei lá, 16 encomendas. Olha só. E aí eu falei, bom, isso aqui é um negócio interessante, né? Como eu já tinha algum know-how ali do negócio anterior, eu sentei, montei uma planilha. Então fiz uma planilha de custos, onde eu inseria os ingredientes ali, com a variação mais ou menos do custo que eu comprei. Então eu planejei cada sabor, quanto que ia ser o meu custo, quanto que eu ia colocar de margem, mas de uma forma assim, muito simples, tá? Eu não complexifiquei isso demais. Era só uma coisa para eu garantir que o custo estava adequado e o valor estava adequado. E uma outra questão que eu acho que também permeou a minha vida toda é posicionamento e saber o valor do meu tempo. Então, assim, eu não comecei um negócio de bolo cobrando R$ 20 no bolo, eu cobrava R$ 400 no bolo. Ah, é um bolo. O ingrediente tem um limite de sabor, de qualidade, né? Eu usava ingredientes de muita qualidade. Mas e o tempo? E a beleza daquilo que eu fiz ali? E a arte por trás do que eu estou entregando? Você pode ir na padaria comprar um bolo de R$ 20, mas não vai ser o meu. E aí, esse posicionamento eu acho que foi muito bom, assim, que rapidinho a gente fez coisas tipo, eu fiz 150 mini bolos para a festa de 15 anos da boate mais famosa de BH na época. Como que eu fiz isso? Fiz um bolinho, bati lá na porta e falei, então, agora eu tenho esse produto aqui, vocês querem? Calhou de essa festa estar muito perto, eles precisavam de um brinde para os convidados especiais, me contrataram e a gente fez. Então eu gosto muito assim, aquela frase, né, que fala a sorte vai te encontrar trabalhando. É literalmente isso. Eu me disponho muito. E aí, naturalmente, as coisas que estão no caminho, elas acabam esbarrando. Então, esse negócio de bolo, rapidamente ele virou um sucesso, assim, ali na cidade. Só que eu entendi o seguinte, então, beleza, tá na hora de contratar pessoas, porque o meu tempo é muito caro para eu lavar vasilha, com todo respeito a quem faz isso, mas eu precisava de ajuda para escalar, para crescer. Então, eu tinha um tempo ali já, um repertório para o que eu fazia. A receita do bolo que eu passei um tempo para criar, uma outra pessoa poderia replicar. E eu ia estar pensando em mais coisas, que era esse o meu valor para o negócio. Só que na época, essa minha amiga, muito querida, mas assim, ela nunca tinha tido um negócio, ela ficou morrendo de medo, tipo, ai, contratar alguém, e se der errado, e para demitir a pessoa e tudo mais, tal, tal, tal. De novo veio aquela intuição. E eu chamei ela, a gente teve uma conversa muito transparente, muito tranquila, e falei, olha, eu acho que é melhor a gente encerrar logo, assim, faz rápido, erra rápido e arruma rápido, do que a gente deixar o negócio crescer e depois se desentender. Pode ficar com a marca, pode ficar com as ideias, com as receitas, com tudo, eu vou recomeçar em outra coisa. Como era eu que estava me retirando, eu fiz esse movimento de, tipo assim, abrir mão também e acreditando muito que eu conseguiria me refazer de outra forma. E aí foi quando aconteceu a questão da música. Foi pra música. Aí, nesse período, eu falei que o pessoal vai achar que eu sou o Naldo. Não, aqui é histórias reais, verídicas, cara. Aqui. Mas a história da música foi muito interessante. Assim, eu acho que uma coisa muito importante de falar também sobre mim é que eu sou muito crente. Eu acredito muito nas coisas. E eu sempre tive um papo muito reto com Deus sobre tudo na minha vida. Então, nesse momento que acabou a Bolim,
eu saí para jantar com essa minha amigona, que também é uma super empresária, empreendedora, que eu admiro muito. E ela falou para mim assim, amiga, mas e a música? Você não tem mais nada a perder, por que você não faz alguma coisa nesse sentido? E eu já tinha, né? Sempre gostei, sempre gostei. Eu comecei a compor, eu tinha uns 15 anos. Eu comecei a estudar piano com 6 anos de idade. Eu estudei piano clássico muitos anos. E aí, com uns 14, 15 anos, eu um dia tomei um pé na bunda, eu de coração partido, escrevi uma música e pensei, não tem como eu levar o piano para mostrar a música para as minhas amigas, então eu preciso aprender a tocar violão. Aí peguei a guitarra do meu irmão, sem amplificador, sem nada, aprendi a tocar com cifra, revistinha de cifra. Eu já tinha uma base, né, obviamente, do piano, então a parte de notas e tal eu já entendia. Aprendi a tocar e comecei a compor nessa época. Então eu tinha algumas coisas assim no YouTube, tinha alguns vídeos de cover. Eu sempre fui muito ligeira para as coisas. Então, por exemplo, eu pegava a música que estava bombando na época e fazia o cover dela. E com isso eu acabei tendo vídeos com muitas visualizações numa época que não existia nem impulsionamento no YouTube. Então eu tinha vídeos com 60 mil, 80 mil visualizações. E eu tô falando dos primórdios da internet. Então, isso era um número bem relevante na época. É tipo ter hoje 800 mil views, 600 mil views, Isso, 800 mil views. isso aí. Eu tô falando de 2011, 2010. Eu tava na faculdade ainda quando eu comecei a postar cover de música. Bom, e aí eu tinha um cover lá, alguns covers, mas tinha um específico lá que eu gravei com uma amiga que é cantora e tudo mais. Totalmente despretensioso. Um dia na casa dela, a gente foi tomar um vinho e gravou esse vídeo. Nesse dia que eu jantei com a minha amiga, eu cheguei em casa e falei, então, Deus, e aí? E esse negócio aí da música, será que tem alguma coisa pra mim nisso? Mas olha, Deus, eu tô tão cansada, porque eu já tomei tanta porrada aqui, que eu não quero ficar decifrando nada. Se for pra eu mexer com isso, manda logo um cartaz de neon, um sinal assim, que não tem como eu falar assim, não, se o senhor quiser que eu faça alguma coisa nesse sentido, seja bem claro comigo. E fui dormir. Naquela mesma semana, eu abri o meu Facebook, na época a gente usava, né, Facebook, e tinha uma mensagem assim: oi, tudo bem? Eu sou produtora aqui do Midas, eu trabalho com o Rick, e a gente viu um vídeo seu e o Rick quer te conhecer. Aí eu, mineira, né? Ah, tá bom, aham, que golpe, que piada. Ah, e tal, manda aqui, não sei o quê. Eu falei, gente, será que é verdade isso? Eu sei que eu fui ali conversando, até que ele marcou para eu vir para São Paulo conversar com o Rick pessoalmente. Rick Bonadio. Rick Bonadio. Produtor dos Mamonas, Charlie Brown Jr., né, NX0. De passagem, famoso Kreuzebeck. Aí eu não acreditava, assim. Tanto que quando eu cheguei no Midas, foi muito engraçado, porque eu falei, mãe, vamos marcar alguma coisa em São Paulo. E aí, despretensiosamente, eu estarei em São Paulo na data que ele falou que o Rick quer me conhecer. Que aí, se for mentira, pelo menos eu vou fazer alguma coisa em São Paulo. Boa, boa demais. E cheguei lá no Midas e era o homem mesmo, meu filho. Sentei de frente pro Rick e falei assim pra ele: posso te perguntar uma coisa? O que você viu em mim? Por que você me chamou? Aí ele falou: olha, Iris, tem gente que eu acho que tem estrela. E aí eu lembro que na época ele estava procurando um artista de MPB que não fosse muito estigmatizado, assim, que não fosse muito, como é que eu vou falar, assim, estereotipado. Porque eu, né, tipo assim, patricinha, meio perua e tal, cantando MPB. É diferente. Mas eu acho que ele queria exatamente isso, assim, uma coisa até meio fora do que as pessoas esperariam, né? Só que eu fui muito sincera, eu falei, olha, Rick, eu não tenho nada, eu não tenho repertório, eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência de palco. Eu tava me sentindo ali, como muitas vezes na minha vida eu me senti, sendo convidada para treinar na Copa do Mundo. Tipo assim, a primeira vez que eu vou gravar na minha vida é num dos maiores estúdios do Brasil, com um dos maiores produtores do Brasil. E aí me deu essa angústia, assim. Eu voltei, ele falou, ó, vou te dar uma dica, então. Ele até gravou um vídeo comigo, eu tenho esse vídeo. Depois, se você quiser, eu te mando ele. Pessoal, eu tô aqui com a Iris, porque
Ele tinha que gravar um vídeo para a gente mandar para os investidores, porque o modelo que era trabalhado na época era esse modelo de. Ele virava sócio do artista, né? Já tinha mudado muito a questão das gravadoras, já tinha o Spotify, já tinha outras plataformas, né? E aí ele fez todo. Assim, eu nervosíssima no vídeo. Eu lembro da minha barriga tremer, igual o exame de direção, assim, que a gente entra e a perna treme. Eu tava super nervosa. E tem uma particularidade em relação à música que eu fui criada numa família que o bullying comia solto. Então, eu sempre escutei dos meus irmãos e tudo que eu era muito desafinada. Cala a boca, sou desafinada. Mas era aquela coisa de irmão, sabe? Assim, brincadeira de irmão. Mas isso é uma coisa interessante, assim, como que tá tudo dentro da nossa cabeça. O bom e o ruim, né? E às vezes você precisa quebrar isso. Então, eu não acreditava em mim nessa época. Eu não acreditava que eu poderia ser uma artista, que eu poderia ser uma cantora. E isso refletiu no resultado mesmo desse projeto, porque eu não acreditava. O Rick um dia até falou para mim assim, sabe quando você vê um artista que você acha desafinado, que você acha nada a ver, que você acha a música do cara horrível, mas ele tá lá no topo? É porque ele se acha foda. Ele acredita no trabalho que ele tá fazendo. E eu, naquela época, não tive essa força, assim. Eu acho que o fato de eu ter falido, de ter acontecido várias coisas, de ter escutado a minha vida inteira que eu era desafinada, a música me deixava muito nervosa. E era até engraçado, porque, por exemplo, dança. Eu dancei muitos anos. Eu subia no palco e fazia o que fosse necessário no palco na dança. Me dá um microfone, acabou. Eu ficava super nervosa para cantar. Falar não tinha problema. Apresentava trabalho, eu era sempre aquela pessoa que ia para frente ali, falar e tudo mais, super desenvolta. A música me travava. Então, foi um processo mesmo aquilo ali para mim, de estar com um dos maiores produtores do país, com uma super oportunidade, tipo, não posso perder essa oportunidade. Afinal de contas, eu perguntei para Deus e um cartaz mais de neon do que esse não existe. Total, total. E cheguei a seguir as instruções dele. Ele falou: olha, procura alguém que você goste do trabalho, que já tenha uma história musical e tudo mais. Vou resumir a história, tá? Acabei encontrando uma pessoa que eu admirava o trabalho na época. A gente fez um projeto, gravou, fez foto, fez clipe, pôs as músicas no Spotify e na hora de lançar, na hora do vamos ver, ele deu para trás. Eu, na época, fiquei super chateada. Eu não soube me posicionar, assim. Eu acho que foi até bom, na verdade, porque eu tenho também uma crença de que quando você fala a verdade, você não precisa se justificar. Então, só ser quem você é já é o suficiente. Eu falei, a vida se encarrega. Eu tinha medo, assim, nossa, o que o Rick vai pensar? Será que ele vai pensar que eu tô desistindo, que eu tô dando para trás? Mas eu deixei a vida se encarregar. E prova disso é que o Rick tá lá, me segue até hoje. Meu amigo do. É verdade que eu entrei lá e vi lá, seguido por Cassiano e Rick Bonadio. Eu falei, olha só. Mas até foi interessante também para eu descobrir uma outra coisa. Quando esse projeto deu errado, eu falei: bom, agora que eu tô aqui, eu não vou desistir. E a mentalidade de empresária ali me favoreceu muito, porque ao invés de eu falar assim, agora eu vou pensar num repertório e esperar sentir uma coisa ali muito conceitual, eu falei: não, o que eu posso fazer com isso com essa experiência que eu já adquiri aqui? Chamei um grande amigo meu, que eu confiava muito, que é músico e produtor, trabalho excelente, inclusive, chama Felipe Fleury. E aí eu chamei ele e falei, Pelota, eu chamo ele de Pelota, Pelota, eu preciso da sua ajuda com isso aqui, ó. Aí ele me deu um toque, ele falou, ó, se eu posso te dar uma dica, não olhe para isso de uma forma despretensiosa e muito artística. Leva a sério, olha para isso como um negócio. Escreve quem são os possíveis parceiros que você pode ter, como que você quer se posicionar, qual vai ser o seu visual, que tipo de música que você vai tocar. Então, assim, eu levei isso ao pé da letra e eu me organizei. Tanto que os músicos que trabalhavam comigo, eles achavam super engraçado, que eu era nerd pra caramba. Eu chegava nos ensaios com as músicas todas, já os arranjos prontinhos, como que eu queria a transição, tudo no tom, tudo certinho, cifrado, o repertório na ordem bonitinha. Que assim, sendo bem sincera, é difícil a pessoa que tem uma mentalidade muito artística, né? Geralmente a gente trabalha ou lado direito ou lado esquerdo do cérebro. Eu consegui, em alguma instância da minha vida, casar esses dois. Então, eu sou uma pessoa criativa, extremamente analítica.
Eu amo planejar, eu amo um checklist, uma planilha, uma visão de longo prazo daquilo que eu tô fazendo. E assim eu fiz. Construí esse projeto musical, fiz um Media Kit para mim, fazia coisas um pouco ridículas, tipo, quando alguma pessoa desconhecida me mandava uma mensagem, eu falava, não, claro, eu vou falar com a produtora, a produtora vai entrar em contato com você. Aí a produtora, oi, tudo bem? A Iris me pediu para entrar em contato com você. Mas que tudo isso é sobre posicionamento, porque o artista, como artista, eu precisava me blindar. Eu não posso ser a pessoa que vai negociar preço de alguma coisa. Então, essa visão aí de negócio me colocou numa posição muito legal, que eu cheguei a fazer alguns projetos como, ai gente, como é que chama? Residente. Então, como residente de alguns projetos bem legais lá em Belo Horizonte. Atendi muitos eventos, então eu fiz muito casamento, evento particular, assim. Eu nunca fui muito para noite, no sentido de fazer barzinho. Eu acabei me posicionando mais nessa área de eventos, porque era uma forma de eu ter mais controle sobre a minha agenda. Então eu me programava e aí eu trabalhava como designer, freelancer, fiquei pegando ali outros trabalhos de branding, de mídias sociais. Desde então, assim, como eu fiz a história da Bolim dar certo muito rápido, eu tentei replicar esse modelo que eu fiz para Bolim para outros negócios. Atendia como social media, algumas coisas de branding e trabalhava com música. Mas a música, ela é um tema muito ciumento, assim. A música, ou você se dedica a ela, ou você não vai ter frutos dela. E eu sempre tive uma visão muito clara do que eu queria na minha vida, assim, quanto que eu queria ganhar de dinheiro, o que eu precisaria fazer para aquilo. E eu entendi que a música chegou um ponto que, assim, ou eu decidia me dedicar 100% à música e, inclusive, abrir mão de algumas coisas que eu sabia que eu teria que abrir para viver a música, então eu teria que viver mais distante da minha família, porque eu ia ter que pegar a estrada. Uma coisa que pegava muito para mim é que para ser mainstream eu não poderia continuar com o estilo que eu tinha, musical. Então foram muitas questões assim que eu realmente coloquei numa balança e eu acho que o principal foi ter muita clareza de que, bom, isso aqui é o que eu me sinto chamada a fazer nessa vida. Assim, é só isso, porque eu acredito de verdade que o artista, o cantor, o compositor que trabalha, que vive da música, ele chega num determinado momento que ele fala assim: é isso ou nada. Ou eu vou fazer isso ou eu não vou fazer mais nada. E eu entendi que para mim a música era só mais um hobby que eu consegui monetizar. Eu tive muito isso na minha vida, assim, de monetizar hobbies. E aí, nesse período com a música, eu tive esse discernimento. A questão da fama, por exemplo, nunca me atraiu. Ah, eu quero ser famosa. Não, eu não queria ser famosa. Eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ser bem sucedida e ganhar dinheiro. Mas a fama pela fama eu achava até ruim. Então, para ganhar dinheiro com música, necessariamente eu precisaria ser famosa. E aí foram coisas que foram me fazendo olhar para outros caminhos e começar a investir minha energia mais no design do que na música. Então, eu fui diminuindo a quantidade de shows, eu fui pegando cada vez mais clientes, me posicionando mais em relação ao design. E aí teve um período também que eu peguei, foi meu primeiro trabalho como CLT. Eu estava apertada de dinheiro e eu sempre fui muito estratégica, assim, eu sempre fui muito ajuizada com dinheiro. Sempre respeitei o dinheiro muito. E aí eu falei, bom, eu tenho um apartamento, eu já morava num apartamento que era meu, que eu tinha comprado na época da empresa, da franquia, e o meu apartamento tinha um aluguel interessante. Eu falei, bom, então eu vou sair do meu apartamento, vou alugar ele, com o dinheiro do meu aluguel, eu pago um outro aluguel e ainda vivo. E coincidiu, eu aluguei um flat, pequenininho assim, que era um quarto-sala, num bairro que fica do lado do... Você já ouviu falar do Clube Chalezinho, em BH? Clube Chalezinho de Minas? Não. O Chalezinho, na verdade, é um grupo bem grande, assim, que tem vários negócios. Então, eles têm o Chalezinho Fondue, tem o Chalezinho Balada, tem algumas casas de carne, alguns restaurantes pelo Brasil todo. E era do lado do Clube Chalezinho, esse flat que eu aluguei. Eu tava um dia saindo de casa, descendo a rua, encontrei um amigo. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu mudei aqui pro lado e tal. Ah, que legal. E você? Ah, tô trabalhando no Chalezinho. É, que legal. Nossa, do lado da minha casa, né? Vocês não estão precisando de nada aí de design, de nada nesse sentido?
Aí ele falou, "Ô, até tamo. Vamos trocar uma ideia? Vamos." E eu cheguei lá, fui trocar uma ideia, assim, teoricamente para ser designer. Quando eu cheguei lá, a menina do RH fez o meu teste e aí ela falou assim, não, eu acho que você tem um perfil mais gerencial, você tem uma experiência boa e tudo mais, eu não acho que você cabe nessa posição só como designer, não. Acho que você vai ter mais valia para a empresa. O gerente de marketing está saindo da posição dele, quem sabe você não cobre essa posição. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que ela falou assim, então traz a sua carteira de trabalho. Eu falei, eu não tenho. Porque até então, eu nunca tinha trabalhado em algum lugar. Ela olhou para minha cara, tipo assim, hã? Como assim você não tem carteira? Eu fui tirar a minha carteira de trabalho, eu tinha 20 alguns anos já, 27, sei lá, não lembro. E aí eu trabalhei um período também nesse lugar, no chalezinho. Foi a primeira experiência que eu tive como CLT. Eu acho que foi muito importante para mim, porque como eu sempre trabalhei desse lado de cá, quando eu fui para o outro lado, foi interessante viver duas coisas. Primeiro, a perspectiva de colaborador, ou seja, quais são as frustrações que um colaborador tem e que quando ele não tem autonomia, ele fica ali às vezes dando cabeçada, porque ele não pode resolver o problema. E eu, com mentalidade de dona, né, eu via as coisas e ficava aflita para resolver. Mas eu tinha também um outro lado, que era a vantagem de entender como funciona a cabeça de um contratante. Então, o que o dono do negócio espera de um colaborador? Então, eu brinquei muito com esse jogo, assim, de saber me posicionar como colaboradora, mas de manter aquele over-delivery ali, que sempre foi a minha característica, né, na vida. E foi muito legal esse período que eu tive lá. Foi uma experiência que me engrandeceu muito. Eu aprendi muitas coisas lá de liderança e por outra perspectiva, né? Porque eu só sabia de liderança do que eu tinha vivido como líder. Então ali eu absorvi da liderança de outras pessoas. Então foi muito legal para mim. Foi um período curto até, mais ou menos 7, 8 meses. Mas eu saí de lá e foi muito louco, assim, porque eu saí do chalezinho em dezembro. Eu costumava fazer uma listinha, assim, que eu escrevia coisas que vinham na minha cabeça. Foi dezembro de 2017 que eu saí. E eu escrevi na minha listinha, assim, mudança para São Paulo. Mas, sabe assim, um total de zero perspectiva? Nessa época, eu peguei muitos shows de música ainda no chalezinho. A música ficou ali há algum tempo, tá? Eu te contei resumidamente, mas eu fiquei alguns anos nessa história da música, uns 4 anos mais ou menos. E nesse ano de 2018, que foi essa transição que eu tinha saído do chalezinho, fui diminuindo o volume de shows também. A minha história com o chalezinho me abriu outras portas, porque o meu trabalho lá trouxe benefícios para o chalezinho. Eu mudei a marca do chalezinho numa época que tinha anos que a marca era a mesma. Teve até um episódio legal, porque o dono do chalezinho, o fundador do chalezinho, ficou cego. E ele era super detalhista, assim, com essas coisas. E ele um dia chegou para mim e falou assim, posso te pedir uma coisa? Você desenha a marca no meu braço? Para eu saber como que é essa marca que você fez para o meu negócio? E eu fiz no antebraço dele o desenho do que eu tinha feito para o negócio. Foi um momento meio sublime, assim. Foi super legal. Eu guardo muito boas memórias desse momento que eu vivi ali no chalezinho. Recebi propostas boas para ficar. E aí foi a primeira vez que eu tive que falar um não certeiro na minha vida, assim. Que eu acho que isso também é interessante, né? Muitas vezes a gente é colocado em situações que são sedutoras. Tava confortável, tinha um salário bom, tava ali, já dominava aquele jogo ali. Mas eu me fiz algumas perguntas. Assim, o fato de ser uma balada, e aí não colocando nenhum julgamento moral aqui, não, tá? Era uma questão muito pessoal. Eu via muita coisa ali na noite, né? Assim, de casal que brigava, homem que ia trair a esposa, e aquilo me feria profundamente, assim. E com o design eu vivia o extremo oposto, que era, eu tirava negócios do papel, eu tirava o sonho da pessoa do papel. E aí deixou de fazer sentido para mim. Então eu corajosamente pedi demissão, saí de lá sem nada, assim, sem uma outra perspectiva, sem um outro trabalho, confiando que eu ia, como designer, romper de outras formas. Eu tinha já alguns shows agendados ali nessa esfera da música, mas saí.
O ano de 2018 foi um ano que eu trabalhei muito como designer e fiz bastante show. E foi também um ano que eu decidi que a música também não ocupava esse lugar para mim, de realização, é isso que eu vim aqui fazer. Teve um episódio específico que foi a morte da minha avó. Eu tinha muitos shows agendados e a minha avó faleceu e tudo que eu queria era deitar em posição fetal e chorar. Eu era muito apaixonada pela minha avó, a gente tinha uma relação muito próxima. E eu tinha shows agendados, então eu tinha que cumprir com a minha responsabilidade. Eu tinha que entreter as pessoas, eu tinha que fazer as pessoas ficarem felizes. Então foi um período assim bem desafiador. Eu fiz uns 4 ou 5 shows com o coração dilacerado, mas entregando o melhor que eu podia ali. Então, também, de novo, né? Mental. Um jogo muito mental. Assim, eu vou fazer e eu vou fazer o meu melhor. Ninguém nunca falou, ninguém nunca soube que eu tava em sofrimento ali. E isso também me fez admirar muito mais ainda os artistas, sabe? Porque a gente vê muito o lado glamuroso das coisas e não se pergunta o que tem por trás disso. Quantas coisas a pessoa abre mão, quantos eventos de amigos eu deixei de ir porque eu ia cantar no dia em outro lugar. Assim, quantos episódios, tipo esse, que eu não tava afim de estar ali. Eu já teve um episódio assim que foi bem marcante, que eu tive uma cefaleia. Eu nunca tinha tido dor de cabeça na minha vida. Isso é uma coisa interessante sobre mim também. Eu não sei o que é dor de cabeça. Nesse dia, eu acordei com uma pressão na cabeça, não era nem dor. Era uma pressão muito forte, mas a ponto de eu não conseguir abrir meu olho, de tanta pressão na cabeça. E eu fui parar no hospital, e o médico falou: você tá tendo um episódio de cefaleia tensional. E eu tinha um show nesse dia, às 19 horas. E ele falou: então, eu preciso te internar, porque o remédio que você vai tomar é na veia. Eu falei: então, moço, deixa eu te contar. Eu não tenho essa opção, porque eu tenho um show. Ele falou: Iris, mas eu não tenho como te dar esse remédio, não é um remédio oral, e não tem como você tomar o remédio e fazer o show. Eu falei: então eu vou fazer o show e volto. E isso assim, novamente, Deus. Eu cheguei no show, eu expliquei para os músicos o que estava acontecendo, e eu fiz literalmente isso. Falei: Deus, eu não consigo fazer isso aqui, faz por mim. E se você me perguntassem se eu lembro desse dia, eu nem lembro desse show. Assim, eu nem tava ali presente, sabe? Como se fosse isso. Mas sempre com esse espírito de entregar o meu melhor, fazer o máximo que eu pudesse. Eu saí do show diretamente para a internação do hospital. E foi muito louco, assim, porque durante o show me veio uma energia, uma força, uma coisa assim, sobrenatural mesmo. Eu acabei de fazer o show e desmoronei. E dali eu fui direto para o hospital. Mas esses episódios me fizeram tomar essa decisão, sabe? Isso aqui não é o que eu quero pra minha vida. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis construir família, então eu ficava muito pensando nesse momento também. Porque uma coisa é você ser a Ivete Sangalo, que tem um jatinho pra ir fazer um show e voltar pra amamentar o filho. Outra coisa é você ser ninguém. E eu sempre tive essa consciência também. E aí a profecia da minha agendinha se cumpriu. Durante um atendimento a um cliente, eu estava lá na fábrica da Tetra Pak. Uma das coisas que eu mais amava fazer era embalagem de bebida, embalagem de suco. E na época eu atendia uma marca, que eu não sei se você vai lembrar dessa marca, que chamava Liv. Liv, L-I-V? L-I-V, que era uma marca bem esbelta, assim, que era um L bem fininho, um I bem fininho, um V bem fininho. Tinha suco de maçã verde, de lixia. O pessoal misturava muito com bebida embalada. Uma coisa que eu já ouvi por aí é que toda a embalagem de suco tem que ter uma maçã desenhada, escondida em algum lugar, porque no fundo. É lenda isso? É Porque uma no fundo tem um ingrediente que é da maçã, e aí, para não dar que é propaganda enganosa, tem que ter uma maçã escondida. Isso é mito. É lenda, é mito. Assim, de fato, a maçã hoje é muito usada como adoçante, mas não tem que ter, não. Eu até já fiz um projeto bem desafiador que eu vou contar, que faz parte da minha abertura aqui que contei para vocês do negócio que eu fiz. Mas eu tava É o do shake? do shake. A embalagem que eu fiz para ele era em 5 línguas, simultaneamente. Então, imagina o que é você organizar esse tipo de embalagem. Inclusive, a embalagem até hoje. Depois eu mostro também, se você quiser colocar para as pessoas verem a embalagem. Bom, estava eu na Tetra Pak fazendo um treinamento lá, porque a Tetra Pak oferece isso para os designers que atendem marcas que precisam fazer coisas lá.
E aí a pessoa que estava comigo falou assim: ah, você tem uns minutinhos e tal? Eu queria te apresentar um pessoal, tem um projeto que eu acho que tem a ver com você. Ah, beleza. Novamente, intuições. Eu vim para São Paulo pela primeira vez na vida sem uma passagem de volta. Não me pergunte por quê. Eu simplesmente achei de bom tom comprar uma passagem de vinda sem a volta. E aí, lá na Tetra Pak, a gente sentou para fazer reunião. Ah, porque a gente está com um projeto. Até o momento eu não sabia para quem era o projeto, tá? A gente está com um projeto internacional. A gente vai fazer um quiosque de açaí fora do Brasil. E você já fez muita coisa nesse sentido. Eu tinha feito muitas marcas de alimentação já. Você vai estar aqui em São Paulo na próxima semana? Aí eu falei, vou sim. Você fala inglês? Falo. Tá bom. Ó, então o endereço do escritório é tal, vai lá. Aí cheguei no escritório chiquérrimo, era lá naquele prédio Tomiotaki, aqui em São Paulo. Aquele prédio rosa, não sei se você já viu isso. Sei, sei. Cheguei lá no Tomiotaki, subi, era uma sala de reunião gigantesca, assim, uma sala, aquelas salas de filme, e um aparelhinho telefônico daqueles que colocam no Viva Voz no meio da mesa. E aí eles ligaram para a pessoa e começamos a conversar ali em inglês, né? Ah, e isso e aquilo. E eu comecei também a fazer perguntas. Ah, gente, para fazer o quiosque, mas qual que é o prazo que vocês. Como é que vai ser a escala de trabalho? Quantas pessoas vão estar dentro do quiosque? Que tipo de maquinário que vocês pretendem usar? Qual que é o volume que vocês pretendem vender por dia? Vai ter ponto hidráulico? Não vai? Eu comecei a fazer umas perguntas operacionais, pensando no layout do quiosque. Mas eles falaram, mas você tem um conhecimento aí operacional e tal, então você topa fazer uma consultoria completa? Ser executiva do negócio? Tirar o negócio do papel? Aí eu, claro. Como se eu já tivesse, assim, ampla experiência Tudo ali no Viva Voz. no Viva Voz. E aí, quem era o sujeito do outro lado da linha? O Sheikh Mohammed Al Thani, que é príncipe do Catar. E aí, gente, um cara, gente boníssima. Os sócios dele que me contrataram também, muito gente boa. Aprendi tanto com esses caras, mas tanto. Assim, era um dia a dia ali, eles me deram muita autonomia, o que foi muito legal. Eu fiz a proposta, morrendo de medo, mas fiz. E eu nunca tive medo do trabalho em si. Eu sabia Você lembra qual foi a proposta? que eu fiz, em termos de valores. Você lembra? Pode falar? Ou é confidencial? Não é confidencial, não. Eu não tenho memória exata, mas eu acho que foi tipo R$ 200 mil. Para fazer, calma aí. Qual era? Era para você fazer do zero a marca. Só que isso assim, era para eu gerir. Porque, por exemplo, eu não botei a mão na massa, não fui eu que desenhei a marca. A gente contratou uma agência de Nova York, que era uma agência. Assim, eles se conheceram num ambiente. Eles fizeram um curso em Harvard, onde o Sheik estava lá, eles ficaram amigos. Esses dois sócios daqui do Brasil, eles têm uma trading, trabalhavam com trading, então eles têm uma marca na África, eles já tinham outras marcas internacionais, e eles tinham como amigo o dono de uma agência de Nova York, que foi a agência responsável por desenvolver a franquia do Sweet Green, que foi um unicórnio de alimentação, assim, eles já tinham um esquema. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é interessante é a seguinte: o empresário, ele tem que saber o que pedir. Então, quando ele está fazendo uma coisa que ele não domina, ele tem que contratar alguém que saiba pedir. E foi o que eles fizeram comigo. Então, eles me contrataram para ser a pessoa que ia encabeçar e orquestrar as pessoas e falar: fiz isso, é isso, custa tanto, custa tanto. Então, essa autonomia me deu muito corpo, assim, sabe? Muita autorresponsabilidade, porque eu tinha tudo na minha mão. E aí, o fato de eu já ter sido dona de negócio também, eu sempre tive muito carinho e muito respeito pelo dinheiro dos outros. Eu ia fazer uma viagem, eles morriam de rir, porque eu voltava com dinheiro. Eu nunca fui aquela pessoa assim, eu posso gastar $200 por dia, eu vou gastar até o fim. Não, eu sempre tive esse respeito pelo dinheiro, o meu e o dos outros. Então, eu fui uma primeira vez para Dubai, para eles me introduzirem ali naquele universo, né? Então, o Sheik tem outros negócios lá. Ele tem um clube de golfe em Sharjah, que é uma cidade pertinho de Dubai. Ele tinha outros negócios. No Oriente Médio existe uma política de, para você ter um negócio lá, necessariamente você precisa de um árabe como sócio. Tem uma questão também das burocracias ali.
foi bem desafiador, mas foi muito aprendizado que eu tive. Assim, eu lembro o primeiro dia que eu cheguei em Dubai, sozinha, quando eu fui de fato tirar o negócio do papel, porque da primeira vez que eu fui com um dos sócios daqui do Brasil, que me deu todo o suporte do mundo e tudo mais. E aí, no dia que ele foi embora, que eu comecei de fato a atuar, eu lembro que eu sentei na cama, eu tava no hotel Sheraton, chiquérrimo. Eu lembro que eu sentei assim, eu pensei, meu Deus do céu, eu tô em Dubai, sozinha, e eu preciso fazer esse negócio dar certo. Eu sou completamente maluca. O que eu tô fazendo aqui? E qual era o produto que você foi gerir lá? Açaí. Ele queria um negócio de açaí. Açaí. E aí, açaí. Açaí é uma fruta aqui muito comum no Brasil, né? Onde que o Sheik descobriu o açaí? Então, aí olha que legal. A Tropicool, que é o nome da marca, depois se as pessoas quiserem procurar aí, ela foi uma marca que ela foi pensada desde o início, assim, na história mesmo. O que essa marca vai fazer? Como que ela é? Por que ela nasceu? O que a gente vai fazer de diferente do que todo mundo está fazendo agora? Então, parte dos sócios do Brasil tinham uma indústria e aí a gente desenvolveu um processo de extração do açaí com um invase asséptico, de forma que a fruta ia direto para a caixinha de Tetra Pak, sem contato com o ambiente. E isso fazia com que esse produto não precisa de refrigeração. Quando a gente fala de um produto que é exportado, que vai ser mandado para o mundo inteiro, é uma queda gigante de logística, porque o preço de um container refrigerado é bem mais caro do que um container comum. Então, a gente está falando assim de 1 quilo de açaí que chegava lá por, sei lá, 30 e poucos reais e o nosso chegava a 14. Eu não lembro mais os valores, não, tá? Mas era uma proporção assim, era menos da metade. E aí, isso, obviamente, tornava o negócio mais rentável, porque se eu estou falando de um mercado que está acostumado a pagar 60 dirhams num bolzinho de açaí, o dirham na época era 1 para 1,34, mais ou menos. Então, era um negócio caro lá. Se eu já tenho esse mercado com essa demanda e eu trago o produto por menos da metade, imagina a margem que eu ganho nisso. Então, tinha já várias vantagens competitivas. Essa primeira vez que eu fui, então, a gente fez fiz um reconhecimento de território, por assim dizer. Fui conhecer algumas localizações, então fui ao shopping, ao Dubai Mall, conheci o Dubai Mall, fui em algumas localizações na praia, quase passei mal de calor, não imaginava que era tão calor lá. Tive que inventar que era casada. Teve o quê? Desculpa? Teve o quê? Tive que inventar que eu era casada. Ah, sim. Porque é um problema, né? Porque os Uber ficavam absurdados de uma mulher andando sozinha de Uber. Olha só. Tem que estar sempre acompanhado lá. Não, na verdade não. Eu fui para Dubai já disposta a andar toda coberta, então eu fui muito respeitosa nesse sentido. Embora Dubai seja um lugar ultra globalizado, que tem gente que anda de shortinho na rua e tudo bem, como eu estava lidando com locais, eu sempre andei muito coberta. Então eu esperava eles me darem a permissão para não estar coberta. Então às vezes eu chegava de lenço, a pessoa falava assim: "Não, pode tirar o lenço, não tem problema". O próprio Sheik, né, tem essa questão do como você se refere a um sheik? Você tem que chamar ele de sheik e o nome dele. Então, o Mo, que hoje eu posso chamar de Mo, porque assim fui autorizada, o Mo eu chamava de Sheikh Mohammed, até que ele me liberou chamar ele pelo apelido. Que moral, hein? Olha só, chamando o Sheik pelo apelido. Ó, tem uma história legal do Sheik. Qual é? Conta aí pra gente. A primeira vez, quando eu o conheci, ele me levou para jantar num lugar que ele colocava toda era um restaurante que jogava a comida toda sobre a mesa e a gente comia com as mãos. E hoje eu sei que ele não fez isso inocentemente, tipo assim, aleatoriamente me levou nesse lugar. Porque eu acho que ali ele estava observando como que eu ia me comportar naquele ambiente, sabe? Não sei. É uma coisa que e a gente trocou muita ideia, foi um jantar super legal. Eu comi com as mãos como se fosse a coisa mais natural do planeta Terra. Mas imagina a minha cabeça, né, gente? Eu estou em Dubai, comendo uma coisa com a mão, dividindo a mesma comida que eu tô pondo na mão, o Sheik tá pondo na mão. Que loucura! E teve uma coisa muito interessante também que aconteceu nesse jantar, que quando acabou o jantar, tinha uma garrafinha de água. E eu peguei a garrafinha naturalmente. Acho que no Brasil a gente tem esse hábito, né? Tipo, eu peguei e tampei para levar embora. Porque ainda tinha água na garrafa. E ele achou aquilo o máximo. E ele falou assim: os recursos do nosso planeta são finitos.
E quando você experimenta uma coisa como subir uma montanha, porque ele já escalou o Everest mais de uma vez, e você tem recursos muito escassos, você passa a valorizar mais esse tipo de coisa. Saber que os recursos do nosso planeta são finitos. Então, assim, eu nem fiz isso para chamar a atenção dele de nenhuma forma, mas aquilo, de alguma forma, acessou ele em algum lugar ali. Então, depois disso, a gente acabou ficando amigos. Ele me adicionou no WhatsApp e me pediu várias dicas de várias coisas, dentre elas, como usar o Trello. É, porque quando eu fui apresentar para ele o projeto, eu sempre gostei de organização. Então, eu organizava as tarefas de acordo com o tema. Então, por exemplo, embalagem era um tema, equipe era outro tema, fornecedores era outro tema. E ali eu criava os cards e ia priorizando as tarefas. Quando eu mostrei para ele aquilo, ele falou: gente, mas isso é muito bom, eu quero usar isso na minha vida pessoal. Muito bom. Então, quando eu voltei para o Brasil, ele me mandou uma mensagem: oi, como chama mesmo aquele. Mandou um áudio. Como é que chama mesmo aquele aplicativo? Eu falei: chama Trello. E aí depois eu ensinei para ele mais ou menos como que usava ali o Trello. Caramba! E você tem o Zap, você tem o Zap do Shake de Dubai, é isso mesmo? O Zap do Shake. Uau, uau! Tem até que mandar uma mensagem para ele com good vibes para eles lá. Uau, cara, uau! E quer dizer, olha só, né? Onde a história leva, né? Você, a designer, formada em designer, poxa, com a empresa de frozen yogurt, bubble tea, né? Passando aí depois pela indústria da música, né? Trabalhando também com freelancer, teve a marca Bolim e tal, trabalhou na empresa de eventos em Minas Gerais, e aí de repente está simplesmente best friend do Sheik, chama até pelo apelido e tem o zap dele. E a questão da marca em si, né? Como é que foi a experiência? Quanto tempo você ficou lá trabalhando na marca? Teve algum desafio assim, tipo, sei lá, alguma situação que você pensou, caramba, não vai dar, e no final deu? Eu sei que você tem muita essa coisa da intuição e tudo mais, mas caramba, em outro país, né? Você falou até o fato de você ser mulher num país do Oriente Médio, você estava sozinha, sem uma rede ali de apoio, né? Se parar pra pensar, a rede de apoio era o Sheik. O cara mais legal, talvez, ali. Era o próprio, né? Tive sim, tive alguns episódios lá. Quando eu voltei para, de fato, implementar, porque assim, a primeira vez que eu fui foi no meio do ano, aí eu fui apresentada ao Sheik, a equipe dele. Eu tive sim um apoio da equipe dele. Então, por exemplo, o gerente de compras do clube de golfe me deu um norte muito bom em relação a fornecedores. Então, ele já tinha fornecedores de embalagem, de algumas coisas. Ele me deu uma direção ali. Teve muita coisa que foi na base da cara de pau mesmo, literalmente. Então, para montar a equipe, era assim, era LinkedIn, descobrir onde que o pessoal trabalhava e vão conversar. E chegava nos quiosques do shopping e perguntava quanto você ganha, porque eu precisava fazer aquilo dar certo. E assim, em relação à marca em si, foi muito interessante, porque pela primeira vez eu estava contratando alguém para fazer uma marca, não era eu que estava colocando a mão na massa. Mas foi muito legal, assim, essa experiência. Primeiro, porque eu pude ver como profissional a entrega de uma super agência de Nova York. Então, claro que eu aprendi ali muitas coisas. E a gente fez, no final das contas, um trabalho a quatro mãos, porque eles apresentaram alguns conceitos. O fato de eu conhecer profundamente o processo de construção de uma marca, as coisas que eu pedia, eu nunca fui aquela cliente assim, chega um pouquinho mais para a direita, será que dá para clarear um pouquinho essa cor? Porque geralmente o cliente ele acaba direcionando muito por gosto, né? E é natural que seja assim. Mas eu tinha um conhecimento conceitual mesmo sobre aquilo que eu estava construindo e uma visão de como eu queria que essa marca fosse vista. Então, como brasileira também, que eu acho que foi um desafio para a agência de Nova York, criar uma marca de um produto brasileiro que ia começar em Dubai. Então, olha o desafio desse posicionamento. É um mix total, né? Então, foi muito legal para mim essa experiência. Aprendi muita coisa também de termos técnicos em inglês, de negócios em inglês. Foi uma super escola ali, de uma aula de inglês gratuita que eu recebia. E aí, com a marca pronta, eu fiz os desdobramentos. Então, eu fiz a embalagem do produto, eu fiz as apresentações. Uma coisa que eu acho que enriqueceu muito o meu posicionamento como executiva é que eu não dependia de ninguém.
a dependência, e eu acho que isso é uma visão que todo empreendedor tem que ter, é aprenda o máximo de coisas possível para você não depender muito das pessoas. E hoje, com a inteligência artificial, isso é assim, gente, maravilhoso. Muito mais fácil. Então, aprendam muito sobre inteligência artificial e tudo que pode facilitar essa não dependência. E aí eu não dependia de ninguém. Então, eu tinha uma ideia, por exemplo, eu quero apresentar uma proposta teve um hotel lá, uma rede de hotéis que a gente apresentou a possibilidade dos caras colocarem um açaí no café da manhã. Eu mesma sentei, fiz a proposta, fiz o layout da apresentação e cheguei lá e apresentei. Então, isso foi também uma coisa que foi muito legal, essa autonomia, tanto por parte dos meus contratantes, quanto a autonomia que eu ganhei sendo designer e tendo uma mentalidade de negócio. E aí, eu voltei para Dubai no final do ano e vivi os desafios um pouco maiores, que aí foi a hora da implementação. Então, eu tive que entrevistar muitas pessoas, eu tive que negociar com a indústria de quiosque, e aí imagina que era um lugar no interior de Dubai, era só homem, literalmente só homem. Eu só lidava com homem em todos os ambientes. Então, eu estava sempre muito em estado de alerta, assim. E teve um episódio fatídico que, de novo, Deus me deu uma ajudinha. Eu fui negociar uma taxa, porque depois de tudo pronto, do projeto pronto, ponto aprovado e tudo mais, eles não consideraram o fato de que o quiosque precisaria de um ponto hidráulico. Na cabeça deles, a gente poderia usar um galão de água, só que quando você tem um quiosque de alimentação, tem que lavar fruta, tem que lavar a mão, tem que isso, tem que aquilo, precisa de um ponto hidráulico. E eles estavam cobrando uma taxa caríssima. Era um negócio assim, sei lá, era 60 mil reais para puxar um cano. Era algo nesse sentido. E aí eu marquei uma reunião com o superintendente do Dubai Mall para poder negociar. E lá fui eu. Uma coisa legal de lá é que as mesas de reunião, elas são altas. Lá no Dubai Mall, as mesas são altas, não tem cadeira. É uma mesa que bate aqui, mais ou menos. E na sala tem 3 contadores de tempo daqueles de areia. 15, 30 e 60. Então, começa a reunião, pum, vira o contadorzinho de tempo, você tá lá em pé. Aí, oi, tudo bem e tal? A primeira frase que o cara falou foi assim: eu espero que você não tenha vindo me fazer perder o meu tempo e negociar taxas. Esse foi o bom dia do cara. E eu sozinha. E era exatamente aquilo que eu tinha que fazer. E eu respirei fundo e pensei assim: Deus, coloca a palavra certa na minha boca agora, porque eu nem sei como que eu respondo isso. E aí, literalmente, Deus, assim, eu falei assim: a sua meta deve ser bizarra, né? Eu falei só isso pro cara. A sua meta deve ser muito difícil, né? Só que se eu não bater minha meta, você não vai bater a sua. Então, vamos nos ajudar? O cara desmontou. Ele começou a desabafar comigo. Ele falou assim: tá muito difícil, porque não sei o quê, irarará, e começou a falar. Então, foi literalmente isso, assim. Eu fui na ferida. Porque o cara tava com uma meta ultra agressiva, queria bater a meta às minhas custas, por isso que eles colocaram uma taxa tão cara pra gente pagar. Imagina, o shake sócio, claro que as pessoas vão cobrar caro. Só que eu fui lá negociar. E conversando. Fim de papo, 20 mil de desconto. Saí de lá com o e-mail do cara já registrando e aí teve um outro pulo do gato que foi: eu negociei o desconto e negociei uma carência. Por que que essa carência foi importante? Porque nós estamos falando do final de 2019. O que aconteceu em 2020? Todo mundo em casa, usando máscara. Ou seja, como o negócio ainda não tinha efetivamente começado, foi mais fácil renegociar ali, até poder de fato inaugurar, lançar. Assim, nesse período, eu me tornei uma executiva muito cara para o projeto. E eu fiz a opção de sair oficialmente como head, porque eu era head da operação como um todo, e comecei a atendê-los como agência de marketing. Quando você diz que se tornou uma executiva muito cara para eles, é porque não valia. Por quê? Não valia mais a pena te pagar o imposto? Não é, porque com a pandemia, a previsão inicial era: tira o negócio do papel e aí depois você vai continuar trabalhando aqui com a gente numa posição executiva, né?
Quando acabou, vamos dizer, o meu processo de implementação, entreguei aquele projeto inicial, aquele valor inicial. Pronto, está entregue, está feito o que foi prometido. E a partir daqui, como é que vai ser? Então a gente renegociou, entendendo o momento, renegociamos, eu baixei um pouco o valor para atendê-los somente na área de marketing. Porque aí todas as outras coisas que eu fazia, de lidar com fornecedor, por exemplo, eu planejei o menu, eu calculei as calorias de cada bowl de açaí, as combinações, o que ia ter mais proteína, menos proteína, mais gordura, mais não sei o quê. Como eu tinha um histórico já de conhecimento da minha própria marca, eu vim com essa bagagem. Então, fez muito sentido para eles, porque por mais que eu fosse cara naquele momento, eu resolvia coisas que eu ia ter que contratar muita gente, eu resolvia sozinha. A partir do momento que teve esse freio, né? Tipo assim, o negócio não vai começar a ganhar dinheiro agora. Sabe lá Deus quando vamos voltar. Aí eu decidi ir para BH, passar um tempo com a minha família e encerrei com eles. Numa boa, ficou tudo bem. Fui para BH e nesse período em BH foi quando eu comecei a ver mais de pertinho as questões da empresa onde eu estou hoje, que é a Belmicro, que é uma empresa da minha família também, da minha irmã. E aí eu ia dando um pitaco aqui, outro pitaco ali. Ai, por que vocês não fazem assim? Por que vocês não fazem assado? Ah, então faz uma consultoria aqui pra gente. Eu entrei em 2020 para fazer uma consultoria e nunca mais saí. E tô lá hoje como diretora de marca e inovação. Então, acho que foi uma consultoria que deu certo. Olha aí, baita consultoria, hein? Conta pra gente, porque você faz também uma revolução aí na Belmicro, né? Tanto internamente, na empresa, no setor que você pegou, você falou para mim, né, em off, né? A empresa tinha várias frentes aqui. Você, com a tua experiência, falou: não, a gente tem que focar em uma frente aqui. Você então toma a frente desse setor aí, eleva para o nível de ser a principal frente da empresa, e tem também a questão da Shopee. Então conta pra gente aí essa trajetória. Gente, essa mulher é incrível, é a Mulher Maravilha, é a Iris Maravilha. Não, comenta aqui, Iris. Gente, ó, Deus me livre de ser Mulher Maravilha, tá? Eu sou uma pessoa normal. Eu só sou muito atrevida. Isso eu sou mesmo. Atrevida. Então comenta aqui, atrevida, para mostrar que você chegou até essa parte aqui do episódio. Atrevida. Vamos agora, então, falar sobre o seu momento, que inclusive é o momento atual, né? Você também está na Belmicro, então, na frente aí da empresa. Vamos contar, então, agora a tua trajetória na Belmicro. Certo. Teve um pequeno gap antes de eu assumir a Belmicro de fato, que foi em 2020, quando eu estava fazendo a consultoria para a Belmicro, eu peguei alguns outros trabalhos, eu fiz o branding de um chefe que chama Felipe Caputo, e na época, imagina que um chefe de cozinha, o trabalho dele é todo ao vivo, né? Todo presencial. Então, o Caputo, naquela época, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa digital, eu preciso continuar ganhando dinheiro de outra forma. E aí surgiu a ideia de fazer uma escola de culinária online, que veio muito a calhar para aquele momento, né, de pandemia. Então, nesse período ali, meados de 2020, em que eu ainda não tinha firmado o pé na Belmicro, eu estava ainda como consultora, eu me aventurei. E aí eu falo que eu me aventurei porque literalmente eu não sabia nada sobre esse mercado. Foi, acho que, sorte de principiante, porque o lançamento do Caputo, a gente fez toda uma estratégia. O Caputo é um chefe de cozinha, assim, fenomenal, ultra criativo, também muito corajoso, assim, aquela pessoa que vai e faz. E a gente desenhou tudo juntos. Estratégia, copy. Eu gravava o material dele no celular, editava no celular. E assim a gente tirou, levantou o negócio todo do zero. Fizemos um lançamento. O lançamento do Caputo, especificamente, a gente teve um faturamento muito bom. O dele, acho que chegou a ser... acho que foi um 6 em 1, o dele. Em um dia. 6 dígitos em um dia. Eu acho que foi um 6 em 1, o dele. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que foi papo de 6 dígitos. Mas assim, a gente nem conhecia esse conceito, tá? Se eu te falar que eu estudei qualquer coisa para fazer, não. Foi, de novo, na intuição, mas sempre com entrega total.
tudo que eu fiz até hoje sempre foi com essa entrega total. Assim, colocava minha energia, meu amor, minha dedicação, meus pensamentos, tudo ali. Nada mais ou menos. E fizemos esse lançamento dele e fiz também um lançamento de um outro rapaz que era eu tenho essa minha prática, né, que eu te contei, que eu gosto de ajudar pessoas, então, eventualmente, eu sinto um chamado para ajudar alguém, pego aquela pessoa e dou um impulso nela, assim, crio uma marca, crio um site, faço alguma coisa, eventualmente eu faço isso. E fiz esse lançamento desse menino também. Esse mercado do digital, ele na época era um mar azul, né? Mas assustador também. Porque pode estar tudo dando muito certo, do dia para a noite você não tem mais nada, vou fazer o quê? Então, essa necessidade de atualização constante, o dinamismo e os volumes do mercado digital também é coisa de gente grande. Coisa de gente que está afim de fazer acontecer, né? E começou a ficar difícil para mim dividir as duas coisas. Fazer a consultoria da Belmicro, eu, que sou essa pessoa que ponho a minha alma onde eu estou, estava com a alma ali dividida, então eu acabei ficando 100% na Belmicro e sair desse mercado digital. Entendi que para fazer, eu ia ter que estudar mesmo, eu ia ter que me dedicar, estudar, se eu quisesse realmente ganhar dinheiro ali, não... Assim como a música, né? O mercado digital não aceita mais ou menos, não aceita você fazer sábado e domingo e viver sua vida normal de segunda a sexta. Bom, entrei na Belmicro, comecei o setor de marketing da Belmicro do zero, porque até então a Belmicro era uma empresa distribuidora, assim, varejista mesmo, que não tinha um posicionamento de indústria, que queria ter uma marca própria. Então a gente tinha várias marquinhas. A Belmicro cresceu muito, sempre no digital, assim, sempre no B2C. A gente entrou na estratégia de marketplace muito cedo. Então, eu ainda nem estava oficialmente na Belmicro, ali meados de 2014, 2015, eles começaram a estratégia de marketplace, num período que isso não era difundido. Então, a indústria não olhava para esse lugar ainda, e a gente já estava ali fornecendo para grandes portais como seller. Como eu vendia todas as marcas globais, as marcas mais famosas, a gente distribuía produtos eletrônicos, eletrodomésticos de todas essas marcas. Samsung, Electrolux, Whirlpool, LG, Midea, Itatiaia, enfim, muitas marcas de N setores. A gente já posicionava essas marcas ali. Por que é importante falar disso, que foi lá em 2014, 2015? Porque, como tudo nessa vida, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a gente já estava ali construindo relevância, construindo posicionamento. Quando, de repente, veio a pandemia e todo mundo falou, meu Deus, agora eu tenho que ir para o digital, a Belmicro já estava lá há muito tempo. A gente já dominava o jogo do digital. E isso foi uma vantagem muito forte para a empresa. Mas também, quando eu entrei, eu tive a seguinte visão. Beleza, agora todo mundo vai olhar para o digital. E se daqui a 2, 3 anos, essas marcas que hoje me fornecem virarem e falarem assim, então, legal, Belmicro, muito obrigada, até aqui tivemos uma ótima relação, a partir de agora eu vou tocar a minha área do digital aqui sozinha. Poderia acontecer. E aí foi quando eu realmente consegui trazer a tese de vamos escolher uma marca e botar energia e força nessa marca. E essa marca que a gente escolheu foi a HQ, que era a nossa marca de televisões e monitores, que tinha ali já uma relevância muito por preço, não existia ainda uma estratégia de branding em si, mas a Belmicro sempre trabalhou em cima de gap, o que o público quer e não consegue pagar. É aí que eu vou atuar. E isso acabou, de certa forma, moldando muito da nossa missão hoje. Então, a Belmicro ela tem uma missão de transformação de vida, de democratização de tecnologia, de realmente trazer para o mercado, por um custo-benefício excelente e por um preço bem acessível, o que há de melhor dentro daquela possibilidade. Então, por exemplo, televisão smart. Há uns anos atrás, uma pessoa de classe C e D jamais poderia comprar uma televisão smart de 60 polegadas. E a gente olhou para esse lugar, a gente olhou para esse público, né, que é a maioria do Brasil. Então, enquanto as grandes marcas estavam todas pensando em produtos premium, high-end e tudo mais, eu estava olhando para a pessoa que mal tem uma televisão de tubo.
E isso foi muito legal, assim, porque isso permeou a construção da marca desde o início. E a gente foi construindo esse caminho em cima disso. Então, rapidamente, a marca virou muito, muito bem, assim. Primeiro, pelo preço, porque não tem jeito. E segundo, porque a pessoa começa a se surpreender, porque ela compra uma coisa muito barata, ela acha que ela vai receber uma coisa mais ou menos. E ela recebe uma coisa legal, ela fala, nossa, interessante, não estava esperando isso. Então, por exemplo, a imagem da televisão da HQ é excelente. A pessoa acha que ela vai comprar uma televisão barata, que vai vir uma imagem pixelizada, com uma qualidade ruim. E aí, de uns 2 anos para cá, a gente deu mais um pé no acelerador e começamos com linha branca, portáteis, ampliamos muito o portfólio, tanto o mix de produtos quanto os canais em que a gente atua. E nessa brincadeira, começamos a vender na Shopee em junho do ano passado. Em junho do ano passado, a gente não tinha ainda estratégia nenhuma para a Shopee. Eu, como líder de marketing e marca na empresa, eu não entrava muito na seara do marketplace ali em si. A gente tem os analistas dos marketplaces. Eu sempre trabalhei mais a estratégia macro do marketing, mas recebi esse chamado, né? Então, o pessoal lá da empresa falou, olha, Iris, a gente tá com esse canal aqui, com a Shopee, o pessoal da Shopee falou que tem uma estratégia deles lá de live, e a gente gostaria que você participasse desse papo para entender quais são as possibilidades. Eu comecei essa conversa com a Shopee no final de agosto. Em setembro, dia 4 de setembro, a gente fez a nossa primeira live da marca HQ dentro da Shopee. Eu não estava esperando nada. Eu estava esperando, assim, se desse 3 mil pessoas, eu estava feliz. A gente teve 67 mil espectadores. Quanto? 67 mil. Uau. É um estádio lotado. 67 mil na primeira live, mas tipo, você não se preparou pra live, sabia mais ou menos o que ia falar, foi no impulso, vambora, tipo, pediu pra Deus de novo ali e vambora. Coitado de Deus, eu dou um trabalho para ele, né? Fico ligando pro homem toda hora, pedindo para ele me acudir. Mas, bom, eu fui para essa live sabendo tudo que eu sei de produtos, porque eu sempre participei do desenvolvimento dos produtos, eu dei muito treinamento de produto para a equipe, então eu tinha tudo muito na ponta da língua, assim. O que é o produto, quais são os benefícios, quais são os diferenciais, os detalhezinhos ali que realmente fazem a diferença. E eu lembro que nessa live, eu abri a live já falando assim, gente, porque eu liguei essa máquina de gelo aqui, a nossa máquina de gelo turbo entrega o gelo em 8 minutos. Eu vou provar para vocês isso, porque quando você vê isso no anúncio, você acha que é mentira. Ah, não é possível, 8 minutos é muito rápido. E eu peguei o meu reloginho lá, mostrei a hora e continuamos fazendo a live. De repente começa a pipocar comentário assim, e o gelo? Mostra o gelo! Assim que deu os 8 minutos, a máquina fez o barulhinho que ia soltar. Então eu já peguei a câmera, falei, gente, olha aqui, olha aqui, olha a hora, olha a hora. E isso depois virou uma brincadeira tradicional das lives da HQ, que é a funcionária do mês, que é a máquina de gelo, que nunca atrasou, que nunca deixou a gente na mão, que nunca decepcionou. Mas foi um gancho que aconteceu naturalmente, mas que também me acendeu um alerta, tipo, aqui tem coisa, aqui dá pra gente fazer mais coisa. Esse boom inicial ali, né? E olhando também para o mercado, o live commerce já é muito difundido na China. A gente acaba olhando muito para a China porque a gente importa muito produto de lá. A Belmicro tem um escritório na China, tem uma equipe lá que faz a curadoria de indústrias. É um trabalho muito sério assim de desenvolvimento. A gente tem essa expertise de encontrar indústrias e desenvolver produtos. E aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, antes de eu contratar alguém para fazer as lives, eu mesma vou entender esse universo aqui das lives e fazer uns testes. Eu já tinha um histórico de viralização pessoal no TikTok, que foi uma coisa que eu vivi na minha vida pessoal, descobri que eu tinha uma doença, resolvi postar a minha jornada ali com aquela doença, como que eu descobri, qual médico que eu fui, como foi a cirurgia, como foi o tratamento, como que eu me cuidei. E eu tenho vídeos assim, com 12 milhões, 8 milhões, vários milhões de visualizações. E aí, essa minha história com o TikTok, ela me mostrou assim, o mundo está carente de histórias de verdade.
de pessoas de verdade, de coisas que acontecem mesmo. E ali eu já tenho intimidade com câmera, nunca tive problema com isso. Sabia o que eu estava fazendo em relação aos produtos. Uso os produtos no meu dia a dia. A minha casa, inclusive, depois virou estúdio, porque a minha cozinha é toda HQ. A minha geladeira é HQ, o meu cooktop é HQ, a minha air fryer é HQ, a minha máquina de gelo é HQ. Então, eu estava falando de uma coisa que fazia parte da minha vida mesmo, que eu dominava totalmente. E aí, em 3 meses, a gente quintuplicou o faturamento e nós fomos o maior case de ramp-up do Brasil dentro da Shopee. Peraí, quintuplica o faturamento. Isso. Se depois você puder até falar de valores aqui, mas o que é ramp-up, rampage? Ramp-up foi o maior crescimento em termos de onde que a gente saiu para onde a gente chegou. Não foi o maior faturamento da Shopee no Brasil, mas foi o maior crescimento da Shopee no Brasil. Da onde vocês estavam e onde vocês chegaram? Uau! Então foi um crescimento muito, muito legal mesmo. Isso nos fez olhar também para outras coisas, assim, o que dessa estratégia que a gente usou aqui na Shopee a gente pode aproveitar para outros canais. De fato, assim, foi uma chancela mesmo, sabe? Quando você sabe do que você está falando, quando você está falando a verdade, quando você domina o assunto, quando você está falando coisa do seu coração mesmo, aquilo tem um impacto verdadeiro nas pessoas. Tanto que eu comecei a ter fãs na Shopee. Eu vou te mandar depois uns prints pra você dar uma risada, mas eu entrava e aí eu recebia mensagens tipo assim: ai, a apresentadora mais linda da Shopee entrou. As pessoas achavam que eu era apresentadora. Ai, eu entro só pra te assistir. Nem vou comprar nada, mas entro só pra te ver. Ai, sua roupa é linda. De onde que é a sua roupa? E aí tinha a questão dos likes, né? Porque na Shopee é assim, quanto mais tempo você gasta, e eu acho legal a gente falar dessa métrica de retenção também, quanto mais tempo você gasta na live, mais moedas você coleta. E eu ia gerando metas para as pessoas que estavam ali comigo. Então eu falava tipo assim, gente, quando bater 200 mil likes, eu vou sortear um cupom de R$50 para vocês usarem na loja. Quando bater... Só que assim, às vezes eu jogava umas metas meio fora da realidade. E é impressionante o que as pessoas são capazes de fazer para ganhar uma coisinha. Eu ficava assim... Brasileira. Eu ficava impressionada. E eu vou te falar que foi uma experiência tão feliz, porque eu nunca recebi hate na Shopee. As poucas vezes que alguém já falou alguma coisa desagradável, as próprias pessoas xingavam essa pessoa que falou alguma coisa. Tipo assim, meu filho, sai daqui, você não tá vendo que ela tá trabalhando, olha que linda, simpática, tá apresentando aqui pra gente. Então, defensores mesmo, né? Olha, eu vou te falar, porque assim, a gente vê, às vezes, as pessoas falando por aí, né, que a internet é terra sem lei, que as pessoas tacam muito hate. Eu não tive essa experiência. Eu tive uma experiência, assim, de ser muito acolhida, de ter pessoas ali que compraram a ideia mesmo, de ter resultados muito interessantes, tanto financeiros quanto de brand awareness. E aí, o que me disse isso? Nossa retenção. A retenção da Shopee, o que é considerado bom na Shopee? 2 minutos. Porque pensa que é uma pessoa que está com o celular na mão, e hoje em dia, gente, disputar com as outras coisas é muito difícil. Então, você está com o celular na mão, pode baixar uma mensagem de aplicativo de mensagem, uma mensagem de outra rede social, pode baixar um monte de coisa e a pessoa sai. Então, o que a Shopee considera bom? Uma média de 2 minutos. No TikTok, eu acho que a média de retenção é tipo 1 minuto, que é o que a pessoa suporta ficar na live sem sair da tela. A minha retenção era de 9, 10 minutos. Que? A média é 2, a tua era de 10. Eu tive várias lives que a minha média foi entre 8 a 10 minutos. Caraca! E eu tinha muito engajamento. Coisa de tipo assim, 5 mil comentários, 6 mil compartilhamentos. Teve live que a gente chegou ao absurdo, porque, gente, eu acho isso um absurdo, de ter 5 milhões de likes em 1 hora. 5 milhões em 1 hora. Uau, é muita coisa, é muito volume. E qual é o segredo da retenção? Porque você, de 2 minutos para 10, é como se aqui no nosso business, né, do YouTube, dos canais anônimos,
uma retenção ok é 35%. É uma retenção tipo assim, cara, teu vídeo estourou a bolha e viralizou. Trazendo assim em paralelo, é como se você tivesse uma retenção chegando a quase 100%, comparando aqui as métricas do YouTube. Qual é o segredo de você manter a retenção aí tão alta? Bom, eu acho que essa história das brincadeiras, dos ganchos. Então, eu sempre fiz brincadeiras assim. Ah, vou ligar a máquina de gelo, daqui a 8 minutos ela vai soltar o primeiro ciclo. Ou vou chegar no final da live e ela vai estar completamente cheia. Então, eu sempre fiz provocações e eu me expus de verdade, assim, no sentido de, ó, gente, eu vou testar uma coisa aqui que eu nunca fiz. Eu fiz isso várias vezes. Gente, se tem um povo que gosta da confusão, é o povo brasileiro. Então, assim, as pessoas ficavam ali para ver se ia dar certo mesmo a receita. Já teve live que a gente, no meio da live, soou um alarme de incêndio. Eu sabia que era um alarme de teste, mas de tantas pessoas falarem, vai lá ver o que que é, eu pausei a live. Quando você pausa a live, fica aparecendo ali live pausada, mas dá para ver quantas pessoas estão online. E a gente teve simplesmente a brincadeira de 4.000 pessoas ao vivo aguardando eu voltar para explicar o que, que aconteceu. Aí a live caiu. Imagina o desespero desse povo sem saber. Tipo assim, pegou fogo, morreu. Aí eu precisei abrir outra live. Eu precisei abrir outra live e assim, existem algumas questões dentro da Shopee de técnicas, por exemplo, quando você vai fazer uma live âncora, é o quê? É uma live que eles colocam na página inicial da Shopee. Nem toda live é âncora. Mas quando você começa a ter bons resultados, mesmo que a sua live não seja âncora, você vai sendo impulsionado. Então, por exemplo, engajamento, compartilhamento. Eu imagino que no YouTube seja assim também, né? Quanto mais gente engajando ali, mais ele entende que aquele é um conteúdo relevante e vai distribuir para mais pessoas. Mesma coisa na Shopee, mesmo racional. E aí, eu abri uma outra live só para falar, pessoal, que as lives ficam gravadas por um tempo. Era só para falar, pessoal, tá tudo certo, mas infelizmente vamos ter que encerrar a live. Entraram não sei quantas mil pessoas, acho que foram tipo 20.000 pessoas que passaram para ver o que, que tinha acontecido, para escutar a explicação. Pra saber da fofoca, né? Porque fofoca contada pela metade, Para pior saber coisa. da fofoca, eu falei, gente, eu vou começar a fazer isso como estratégia. Vou apagar a luz, falar que caiu a luz do lugar, vou. E o que aconteceu afinal para disparar o alarme de incêndio lá? Era um treinamento. Por isso que eu tive que desligar a live, inclusive, porque os bombeiros ficaram lá na porta esperando, tipo assim, anda que você vai ter que descer no treinamento. Ah, tá. Pensei que tinha queimado alguma coisa, sei lá, apresentando. Não, mas já teve live, por exemplo, que caiu, que tava super calor e a live caiu e eu tive que recomeçar a live de outro lugar e assim, acreditar que a gente ia engajar, porque era época de Black Friday, então não tinha opção de eu simplesmente desligar e sair fora. Eu tinha que fazer. E aí, essa coisa do jogo de cintura, assim, de conhecer seu negócio, conhecer seu produto e vamos embora. Vamos fazer esse povo voltar. Que interessante, né? Que universo à parte. Você, meu amigo, minha amiga que está assistindo, sabia que tinha live na Shopee? Ou isso é coisa que só eu tô conhecendo agora? Comenta aqui se você já sabia ou tá conhecendo agora também. Essas lives, você faz live ainda? Dura quanto tempo de live? Quanto tempo você fica online, ao vivo? Geralmente 1 hora. Geralmente 1 hora de live. Você ainda faz as lives? Ainda, hoje em dia, ainda faz. Isso. Eu agora dei uma pausa, a gente ficou um tempo, porque a live gerou um movimento, um engajamento que a gente nem esperava. Então agora a gente deu aquele passinho para trás, que é para o quê? Estruturar. Porque isso é uma coisa que vai virar um novo negócio mesmo dentro da Belmicro. Porque chegou ao ponto das nossas lives chamarem tanta atenção que as marcas que a gente distribui, porque o negócio de distribuidora continuou, né? As marcas começaram a ligar na Belmicro e falar assim: eu quero que a Iris faça live para mim. Só que eu não podia, né? Porque eu sou a cara da HQ. Então, a gente agora está desenhando essas estratégias de live. Provavelmente a gente vai montar um estúdio, porque a gente entendeu que existe, sabe aquele oceano azul que estava lá atrás no marketplace? É esse oceano azul que quem entrar no live commerce agora vai navegar. Porque cada vez mais as pessoas querem ver coisas reais, quer ver como que o produto funciona ao vivo, não é o vídeo que foi editado. A pessoa quer a realidade.
é como se fosse uma Polishop. Não era Polishop? Agora tinha um canal que a pessoa também fazia ao Polishop, vivo, né? Polishop, Shop Shoptime. Time. Olha, isso aí entrega idade, hein? Isso entrega idade. Comenta aqui se você lembra desse canal Shoptime. Mas saiba Eu que não lembro, entrega. me contaram. Certo, certo. Boa, boa. Eu Shoptime. vi no Google. Boa, boa. E isso é uma estratégia. Olha só, cara, você entrando aí, desbravando mais um super modelo de negócios, né? E isso, por enquanto, quer dizer, por enquanto, isso aí é total para produto físico, né? Para produto digital não faz muito sentido. Olha, eu, eu acho que talvez faça, mas depende muito de como que isso vai acontecer. De certa forma, o que que faz a pessoa comprar? É o calor ali do momento. Então, se você consegue oferecer uma coisa que depois não vai ter, aí você tem que ter firmeza. Aí não é enganação, né, gente? É assim, esse preço é um preço de live. E você faz aquela venda ali na hora e depois você não se dobra daquele jeito assim. Não é, não é regrinha de escassez, sabe? É realidade. Isso é um compromisso que eu acho que assim, a gente é muito firme com isso na HQ, na Belmicro, assim, de entregar uma coisa que realmente tem um valor muito fora da realidade. Então já teve, por exemplo, já teve live que eu vendi monitor gamer de, sei lá, 27 polegadas curvo por R$ 600. Que? Sério. Calma, isso é uma estratégia que todo mundo nessas lives faz? É tipo, é um preço super absurdo para live ou é só a Belmicro que faz isso? Não, não, não. E nem sempre tem isso, tá? Mas o que que acontece? A gente faz uma composição estratégica. Então a gente escolhe alguns produtos para colocar na sacola e desenha uma estratégia ali para aquela live. Então teve live que eu já fiz que era uma live totalmente de cozinha. Já teve live que eu fiz numa época que estava calor, que falei muito de ar condicionado. Logo no final do ano, Black Friday, assim, a gente já entendendo que as pessoas iam se preparar para a Copa, a gente falou muito de TV, cervejeira, ar-condicionado. Então, sempre tem uma história por trás. E eu acho que o lance, assim, de ter sucesso é saber a história que você está contando, saber o que, que cabe dentro dessa história e trazer um benefício real para o cliente. Boa demais, boa demais. E você sempre com essa questão, né, tem que sempre ter uma história por trás, desde lá de trás do designer, passando por todas as empresas, os negócios que você passou, e você sempre com essa preocupação, sempre tem que ter uma história e sempre deu resultado, né? No fim do dia, eu acho que eu sou uma boa contadora de histórias. Boa, gostei. Não, de fato é, porque a gente está aqui há 1h45 contando a tua história e, tipo, parece que se passou meia hora, né? Que só a história é boa, a tua trajetória é interessantíssima. Você sempre com muita coragem, né? Sempre colocando a cara a tapa, né? Tipo, não, vou fazer e se às vezes eu não sei como, beleza, eu vou estudar lá, vou dar o meu melhor. Eu acho que a gente tira alguns ensinamentos aqui muito interessantes, do tipo, não é para começar quando se sentir perfeita, já para começar com o que tem, ir melhorando, ter a coragem, sim, de você, às vezes, aceitar fazer algo que mesmo que você não saiba 100%, mas você aprende no caminho, não é? Você sempre ser muito verdadeiro. Eu falo que a gente tem que topar ser ruim até ser bom. Olha aí, repete a frase aí, para a galera comentar aqui a frase. A gente tem que topar ser ruim até ser bom. Porque ninguém começa bom. Lógico que tem coisa que você tem um talento, que você nasce com uma aptidão e tudo mais. Mas no fim do dia, o esforçado vence o talentoso. Porque aquela pessoa que não desiste, não desiste, ela insiste e vai, e quebra a cara, e faz ruim, e tenta de novo, e dá errado, e ela faz mais uma vez e tal. Essa pessoa vai vencer. É questão de tempo, assim, de tempo, de mentalidade e tudo mais. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça, de não acomodar e de não deixar o meu ego vencer essa parte de ser ruim, assim. Por exemplo, eu aprendi a esquiar adulta já. E quando você começa uma coisa como adulto, você já vem com o drive editado, né? Então tem medo, você tem noção do perigo, você sabe o que pode acontecer e tudo mais. E aí, esse ano aconteceu uma coisa
interessante que eu fui esquiar com uma turma muito mais avançada que eu. E eles, tipo assim, vambora, vai, você vai conseguir. E eu fui. Só que num determinado momento a gente acabou indo para um destino que a gente não sabia que era um destino de esquiadores avançados mesmo. E eu subi um lift lá, entrei num lift sem olhar a descida e não tinha opção de pista fácil, não tinha opção de pista azul ou verde, só tinha pista vermelha e preta. Num destino de esquiadores avançados. Não preciso nem falar que eu me estabaquei na montanha, né? E foi muito feia a minha queda, assim, eu caí muito feio mesmo, rolei e tudo mais. Quando eu levantei, a minha cabeça estava travada, 100% travada. Eu associei muito isso a coisas que a gente vive na vida, assim, de você toma um capote na vida, igual eu fali, já aconteceram outras coisas, e como imagino que as pessoas aí têm N desafios, né? A minha cabeça travou, literalmente. Eu olhei para minha irmã e falei assim: não sei fazer isso, não sei ficar em pé, eu não sei fazer isso mais, eu não sei o que eu faço agora. Mas literalmente, assim, apagou o meu cérebro. Eu não sabia voltar pro esqui, eu não sabia ficar em pé de novo. Uma coisa que eu fiz várias vezes. E aí tinha uma pessoa que já esquia há mais anos comigo e ele falou assim: Iris, é normal. Quando a gente cai, dá essa trava mesmo. Você sabe fazer isso aqui. Você tá fazendo isso todos os dias. Você tá esquiando com a gente todos os dias. Você sabe fazer. E eu fui morrendo de medo. Mas assim, a minha perna tremia. Eu fui descendo devagarzinho, assim. Eu levei mais ou menos meia hora para descer uma montanha que eu desceria em 3 minutos. Mas quando eu cheguei lá embaixo, o meu pensamento foi assim: eu não posso ir embora daqui com esse sentimento. Eu vou subir essa montanha de novo e eu vou descer ela. E aí eu fui numa lojinha lá, troquei o meu esqui, peguei um esqui mais iniciante, porque o que eu tava era um esqui mais pro. Fui na escola de esqui, falei assim: eu queria um professor agora. Aí a menina falou: não tem. Tá todo mundo já com aluno e tal. E era tipo, sei lá, 3 horas da tarde, a montanha fecha 4h30. Aí eu falei assim: então tá bom. A porta abre e entra uma instrutora. Ah, o menino acabou de me mandar um WhatsApp que cancelou a aula, não vai vir mais. Falei: minha filha, é você mesma que vai subir essa montanha comigo. E aí fui com a professora. O fato de ter alguém que sabe muito o que está fazendo ali me deu segurança. Eu tô associando isso assim: imagine que você é um empresário, faliu, como que você volta para o jogo? Traz alguém que sabe o que faz, traz alguém que está bem naquilo ali. E ela foi me dando as dicas: ó, isso aqui você tá indo bem, isso aqui você tá indo mal, isso aqui você pode melhorar, isso aqui. Fim do dia, eu desci a montanha dando risada, achando aquilo maravilhoso. Voltei todos os outros dias, esquiei todos os outros dias e foi maravilhoso. Então, é esse jogo mental de não se vencer pelas coisas que acontecem, eu acho que ele muda tudo na vida. Porque vai acontecer. Vai acontecer com todo mundo. Ninguém venceu o tempo todo. Total. E você ainda tem vou chamar de skill aqui, né? Essa habilidade de, opa, levantar rápido. Pelo que eu peguei aqui, né, da tua trajetória, sempre que houve um tropeço ou uma queda, você já rapidamente já levantou. Tem pessoas que têm um tempo maior, né? Até levanta, mas demora um pouco mais. O que é ok também, né? Cada um tem o seu tempo, né? Acho que o que não pode é você cair e ficar no chão, né? Tem que, de alguma forma ou outra, encontrar ali, encontrar motivos e soluções para poder levantar e seguir adiante. O que não pode fazer é, é ficar no chão, né? Feio não é cair, feio é cair e ficar. Ficar lá estabacado, né? Exatamente. Agora, Iris, também respeitando o seu tempo aqui, eu queria saber, vamos se encaminhar aqui para o fechamento, a parte final. 2026 está aí, estamos no início, né? O que, que vem? O que você espera? O que 2016 pode esperar de Iris Ramadas, né? Inteligência artificial aí bombando, você agora com bastante sucesso aí na frente da HQ, da Belmicro, as lives da Shopee, vai continuar, não vai? Quais são as projeções aí para esse ano? Esse ano, muitas ideias novas. No meio do ano passado, eu assumi a área de inovação também da Belmicro. Eu me apaixonei por inteligência artificial, comecei a estudar isso mais ou menos no comecinho do ano passado.
e venho estudando bastante. Eu acho que é um universo, assim, eu até falei isso lá na empresa, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é bandeira amarela na corrida. Tá todo mundo saindo do mesmo lugar, porque a velocidade com que as coisas estão evoluindo, ninguém está preparado para isso. Nem a marca mais top da indústria global está preparada para isso. Me arrisco a dizer que o fato da gente ser uma marca entrante no mercado, porque eu acho que 8, 10 anos a marca ainda é uma marca iniciante, né, considerando indústrias que têm aí 50, 60 anos de mercado, me arrisco a dizer que a gente vai agir mais rápido do que o restante da indústria, nesse quesito de inteligência artificial. Então, eu venho já com esse olhar muito firme, o que está sendo construído, assim, a gente está pensando muito no conhecimento mesmo, como uma matéria da empresa, como um ativo da empresa. Eu acho que não é nunca só sobre o produto, né? O produto é só uma plataforma de chegar na casa da pessoa, mas sempre tem muito mais por trás daquilo. Então, a empresa tem um super conhecimento ali que pode virar valor também. Eu amo isso, pensar na educação, na transformação da sociedade a partir de um bom negócio. Acredito que quanto mais a gente faz os outros prosperarem, mais a gente prospera também. Mais a gente é permitido prosperar, né? E quando a gente realmente transborda isso. Esse foi um ano que eu resolvi voltar para as redes sociais, que eu já fui e voltei muitas vezes ali. Eu sempre vivi muito esse questionamento, assim, de achar a rede social muito superficial. Já vivi momentos de ter aquela síndrome, assim, de impostora, de, ai, mas será que eu falo sobre isso mesmo? Será que a minha cabeça é uma cabeça muito complexa? Eu não vou só até a página 2, eu sempre vou até a página 1793. Então, muitas vezes eu tornei muito complexas coisas que para os outros era muito valioso eu falar o simples. E eu tenho experimentado isso com o conteúdo que eu estou tratando agora na minha rede pessoal, que eu falo de hobby, de o que você faz na sua vida pessoal que te transforma na potência que você pode ser no profissional. Então, eu não acho que eu cheguei até aqui porque eu fiz o curso mais top. Eu nunca fiz uma pós-graduação na minha vida. Eu vou começar a minha primeira pós agora. Eu não fui uma pessoa ultra acadêmica que sentou em mesas altíssimas e tudo mais. Mas eu sempre cuidei muito da minha cabeça. Eu sempre fui muito firme em manter os meus interesses, a minha saúde. Sempre fiz esporte, sempre busquei me aprofundar em temas que me interessavam. Eu acho que assim, nem tudo vai me interessar, mas o que me interessa, eu vou a fundo naquilo ali, eu vou aprender, eu vou saber mais, eu vou chegar num lugar e vou ter um assunto interessante. E isso já me abriu muitas portas. Então, eu não acredito o meu sucesso na minha vida profissional a performance, a coisas muito extraordinárias. Eu acredito ao fato de eu ter mantido um hobby legal, de eu chegar na minha casa e eu tirar um tempo intencional para fazer uma leitura que eu gosto, para pintar um quadro, para sentar no piano um pouquinho e ficar ali meia hora, sem pensar em nada, cuidar muito da minha mentalidade, da minha cabeça, das minhas emoções. Inteligência emocional, com certeza, é um tema que, assim, fez muita diferença na minha vida. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo o tanto que falta eu aprender sobre isso. Quando a gente domina, assim, esse jogo da humildade, de eu tô aqui para servir alguém. O que essa pessoa quer? Que às vezes não é sobre o que eu quero, sobre o que eu sei. O que ela precisa? O que ela tá me pedindo? Aprender a escutar, entender até onde a minha proatividade muitas vezes é maravilhosa, mas muitas vezes ela já foi invasiva. Tipo assim, eu fiz mais do que eu deveria, eu falei mais do que eu deveria. Então, aprender também esse filtro. E eu acho que esse ano é um ano que eu tô conseguindo consolidar essas coisas todas que eu aprendi ao longo da minha vida e compartilhar com as pessoas de uma forma mais leve, não olhando muito por esse viés de performance, e sim seja um ser humano interessante e legal, que todo o resto vai dar certo. Poxa, bom demais, minha amiga. Ó, vamos se encaminhar aqui pro fechamento, pro final, mas já dizer para você que a galera vai comentar aqui. Se Ah, foi, se não foi,
o melhor Channelscast de todo. Gente, quanto insight. Olha a mentalidade dessa mulher. Ela não quis ser chamada de Iris Maravilha, beleza? Falou atrevida, que é melhor, né? Que ela vai lá e bota o nariz e vamos ver. Então escreve aí Iris Atrevida para mostrar que você chegou até aqui. Gente, E vamos começar. Vamos agora dar início aqui aquele quadro inspirado numa apresentadora que você não conhece, você ouviu falar, porque isso também entrega a idade, que é a Marília Gabriela. Vamos fazer um de frente não com o Gabi. sei quem é. Vamos fazer aqui, eu vou fazer umas perguntas, não tem resposta certa nem resposta errada, simplesmente você responde, não precisa se justificar. A graça não é se justificar, é só responder. Aceita fazer? Interpretem como quiserem. Exatamente, e aí tá a magia do negócio. Aceita? Aceito, vambora. Iris, quero saber, dinheiro traz felicidade? Não, mas traz muitas coisas que ajudam a viver momentos felizes. Um hábito essencial para o sucesso. Relacionamento com Deus. E um hábito que afunda qualquer tipo de negócio. Falta de profissionalismo. Lado bom de trabalhar com sócios. Dividir o peso. Lado ruim de trabalhar com sócios. Deixa eu pensar. Briga de ego. Maior erro do empresário hoje em dia. Não confiar nos profissionais que ele contratou. A decisão que mais te fez crescer até hoje. Aprender a ser mais humilde. E a decisão que até hoje mais te machucou. O que ninguém te contou sobre ganhar muito dinheiro. Que é mais fácil do que parece e mais difícil de sustentar do que você imaginaria. Boa. Me fala uma verdade polêmica sobre o marketing digital. Tem mais mentira do que verdade, infelizmente. Boa, boa. Eu, Gui Dias, eu acredito que todo mundo tem o seu preço, tá? Eu chamo aqui, todo mundo tem um valor, que eu chamo do valor do foda-se. Tem um valor X que tá na tua conta PF, já livre de impostos, em que com esse valor X você larga o foda-se. Você não precisa participar de reunião que você não quer. Você pode continuar trabalhando, mas não precisa. Qual é o valor do foda-se da Iris Ramadas? Ah, sei lá, um marido rico. Ele que lute com o dinheiro. A melhor resposta que eu já recebi aqui. Boa, boa, autêntica lá, personalidade, posicionamento. Gostei, autêntica. E me fala, na sua opinião, o que separa quem chega lá de quem fica pelo caminho? Sustentar as decisões. Boa. E a pergunta que não quer calar. E o Neymar? Gente, é verdade. A marca foi para além de Iris, né? Então, a marca se manteve. A Tropical. A marca se manteve, eles conseguiram ali, tiveram um jogo de cintura para manter o negócio enquanto a pandemia estava acontecendo. E depois, para minha alegria, porque eu amo ter feito parte desse projeto ali, do inicinho dele, a marca cresceu muito, hoje está em mais de 10 países, já recebeu premiação de melhor açaí várias vezes e tem hoje como seu embaixador o menino Ney. Então, é aí que Neymar está. Não é simplesmente o garoto propaganda, é o embaixador da marca, né? Cara, que legal. Olha, Iris, eu quero, claro, primeiro te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente está aqui há quase 2 horas conversando. Foi muito conteúdo maneiro. Eu tenho certeza absoluta que esse episódio daqui virou e vai virar ainda a chavinha de muita gente. Às vezes vai animar muita gente que está passando por, às vezes, um momento de dificuldade. Vai motivar a galera que está indo já numa ascensão e vai motivar ainda mais. E eu preciso te dizer que eu saio daqui muito mais inspirado, muito mais inteligente e muito mais rico também. Inclusive, é a hora. Muito obrigado, tá? Principalmente pelo seu eita, muito obrigado principalmente pelo seu transbordo. E falar aqui em transbordo é a deixa para CTA aqui para você que ficou até o final. Tem um link aqui no comentário fixado para você não só conhecer, mas também fazer parte da Channels, a maior e melhor escola de monetização no YouTube do Brasil. Você aí, meu amigo, profissional liberal, já é empresário, autônomo, você aí que nunca
faturou em dólar, tem como no YouTube, sem precisar nem se expor, não precisa depender da sua figura aí para fazer dar certo. Acesse aqui o link no comentário fixado e faça parte desse time que está sempre ganhando. Você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e à nossa comunidade de alunos e de suporte de especialistas. Lá que está o ouro. E você vai fazer o seguinte, quando você entrar na comunidade, você vai procurar lá, @guidias, vai me mandar um salve, vai falar, olha, eu vim pelo episódio da Iris, e eu vou te mandar um salve de volta. Beleza? Agora, Iris, a mensagem final do episódio é sua, o que tiver no seu coração para você falar para essa audiência linda que ficou com a gente aqui até o final. Pode ser um puxão de orelha também, pode ser palavra de motivação. Deixa também suas redes sociais aqui pra gente. O microfone é todo seu. Ó, primeiro eu queria te falar que até eu tô querendo fazer um canal. Vou entrar na Channels também, porque outro dia eu fiquei trocando ideia ali com a minha inteligência artificial, que eu chamo ela carinhosamente de Nina. E eu contei a minha história para ela me ajudar a fazer algumas coisas. Você tá me falando isso aí? Eu acho que eu vou bem fazer um canal da Arc, tá? Vou ensinar várias dicas de criatividade, de coisas ali nesse canal. Depois eu conto para você. Já comentem aqui Iris na Channels. E aí a gente faz depois um podcast com ela trazendo o faturamento dela no canal, que a gente também faz aqui com os nossos alunos aqui. Olha, já está feito o convite. Comenta aqui, Iris na Channels. Vamos fazer acontecer. Bom, primeiro, Gui, queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu amo compartilhar a minha história. Essa missão que hoje é a missão da Belmicro é também uma missão pessoal minha, né? De transformar vidas, transformar a vida das pessoas, não sem demagogia, tá? Mas assim, de fato, eu tenho esse desejo de quem quer que passe no meu caminho, que eu consiga levar um pouquinho de luz para a vida dessa pessoa, em qualquer aspecto que seja, pessoal, profissional, emocional. E eu não sei, né, o que cada um aí está vivendo, mas eu sei que sempre tem um caminho. A gente tem muito mais dentro de nós do que a gente é capaz de compreender. Então, permitam-se também ser canal, ser instrumento, né? Do Criador mesmo. Eu falei muito de Deus aqui hoje e, de fato, é uma coisa que fez diferença na minha vida inteira. Me permitir, porque eu acho que quando a gente também entende que a criação vem de Deus, você tira aquele peso de eu que sou responsável por isso aqui tudo. A gente sair um pouquinho do controle, às vezes, é necessário na vida. Entender que nem tudo é sobre nós. Acho que é uma dica boa não levar nada pro pessoal. Sempre que alguém te trouxer alguma questão profissional, entenda como um presente e não como uma crítica. Eu já sofri isso muito, de levar pro lado pessoal. Cuidem das emoções de vocês, porque eu acho que muitas vezes a gente responde e se boicota pelo emocional, não é pelo profissional. Às vezes você tá super bem no seu profissional, sabe o que faz, mas não sabe agir com inteligência emocional. Então, que vocês também tenham essa conexão com Deus. Gente, é muito bom pegar esse interfone, ligar e falar, meu filho, me ajuda, por favor, porque eu tô precisando de você demais. Ele responde, ele faz. Contei aqui hoje vários testemunhos, né? Teria mais vários outros, mas acho que de fato, assim, esse relacionamento com Deus faz muita diferença na nossa vida. E que alguma coisinha que eu falei aqui hoje vire a chavinha aí que o Gui falou, né? Na vida de vocês. Que vocês sejam muito prósperos, sejam muito bem-sucedidos aqui na Channels, criem canais interessantes, divertidos, vão ficar muito rico todo mundo. E não esquece, gente, se você vencer, quem mais vence? Não vence sozinho, não. Então, lembra disso. Boa demais, não, já comenta aqui, fechamos com chave de ouro com essa frase. Quem vencer, quem é que vence com você? Comenta aqui, inclusive escreva quem vai vencer com você agora em 2026, melhor, de 2026 para diante. Minha amiga, deixa as tuas redes sociais aqui pra gente. É verdade, gente. @Iris Ramadas em todas as redes sociais. Esse nome chiquérrimo que só existe eu no mundo. Ramadas, RAMA. MADAS.
@irisramadas. Gente, o meu canal do YouTube, quem quiser, inclusive, tá? Já me dá dicas aí do que eu vou fazer nesse canal do YouTube, porque eu vou ressuscitá-lo. Ele só tem vídeo velho, antigo, da fase da música que eu contei para vocês. Boa, boa, boa. Já comenta aqui o que a Iris pode fazer para reviver o canal dela. É começar do zero? É pegar os vídeos aí, privar tudo e fazer um novo conteúdo? Galera vai comentar aqui, galera da Channels é fera. E aí já pode até pegar as dicas aqui, minha amiga. É isso, mais uma vez, muito obrigado. Aqui ficamos. Comenta aqui o que você achou desse episódio do Channelscast. Já vou te avisando que com certeza foi o melhor Channelscast de todos. Um beijo para vocês, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada.